Não entre em pânico. Estamos começando mais um Conversa Nerd e Geek. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sr. A, editor do Conversa Nerd Geek, e estou aqui para fazer um breve agradecimento. Primeiramente, parabéns a todos os produtores, podcasters e todos os ouvintes pelo dia 21 de outubro, dia do podcast, por isso esse episódio especial. E meu agradecimento vai para o pessoal do Café com Polêmica, que no dia 2 de setembro lançaram o episódio final, o Saudoso. Eu torço para que eles voltem, mas se não voltarem, foi um podcast que marcou história. Me divertiu muito, é um excelente produto, ainda está no ar. Ouçam, Café com Polêmica. Meu obrigado aos produtores, aos idealizadores e ao Ricardo Del Castanher, que intermediou essa autorização para que eu usasse o trechinho que foi usado como vírgula nesse episódio especial do dia 21 de outubro. Abraço a todos. Saudações nerds, aqui quem fala é o Douglas e este é o podcast com mais hosts que eu vou ouvir. Se você já ouviu o outro, daí eu não tenho culpa. Que merda, viu como é uma merda as frases que são boladas antes? As que saem na hora é melhor, velho. Acontece. E aí galera, aqui é o Febrini e hoje eu não sou host, graças a Deus. Fala galera, aqui é a Tata e a podosfera é o nicho mais diversificado do mercado. Fala pessoal, eu sou o Matheus Mantuan, eu não sou nerd e eu não confio em podcasters que não bebem. Ai. Salve, salve, pessoal. Eu devia ter escutado minha mãe e tetra estudado. E tetra estudado. E tetra estudado. E eu não falei meu nome, né? Eu entendi você falar teta estudado. Eu entendi isso também, tá? Teta. Então vou mudar minha frase. Vamos lá, então. Não. Eu acho que mudar não é uma boa ideia, cara. É melhor manter a teta. Teta é legal. Mas eu não falei meu nome. Deixa teta. Fala o teu nome aí, Ana. Alguém tá querendo competir comigo nesse lugar. Vixe. Precisa. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Renan e eu devia ter escutado a minha mãe e tetra estudado. A teta é mais legal, sem dúvida. Quem não prefere Porra. teta, né? Pelo amor de Deus. Ai. Esse é um episódio especial, então, para a semana aí do podcast, né? No dia 21 de outubro, nós comemoramos o dia do podcast. E por causa disso, nós, aqui do Conversa Nerd Geek, nos reunimos com outros hosts aí, outras pessoas de outros podcasts, caramba, quantos outros, para fazer uma homenagem aí, ou não, e falar um pouco da trajetória de alguns podcasts destas pessoas que estão aí. Meu Deus, que loucura. Eu queria fazer uma ressalva antes de você pedir os recados, que você falou que o pessoal do Conversa Nerd Geek chamou os convidados. Só tem você no Conversa Nerd Geek, cara. Você é o pessoal do Conversa Nerd Geek. O cara é Deus, tá ligado? Representa a humanidade. O podcast é ele. Tá todo mundo do Conversa Nerd Geek aí, em sessão do fulano, É piada interna aí que ninguém vai entender. Tudo bem. Piada interna, hein? Fora da gravação. Então vamos pros recados e depois direto para o nosso podcast. Estamos aqui em mais uma sessão de recados do Conversa Nerd Geek. Hoje aqui comigo, Vulto. Olá, pessoas da Terra. É isso aí. Hoje, olha só, o Vulto hoje participou de 2 dos 4 podcasts da nossa semana aí. E tô participando desse também. De 3 dos 4, então. Boa. Pois é, né? Isso é muito bom. Então, na segunda-feira, nós tivemos aí, então, o Flash News número 28, com a host aí, a nossa Martelina, Mijounir, e com a participação do Vulto, né? Sim, a gente falou lá de várias paranauês de quadrinhos e eu dei meus pitacos lá. Ai. Então, gente, olha só o nome do episódio. Darth Vader, crossover, falcatrua e morcego suicida. Então, olha só, Vulto falando de Batman, ok, né? Pois é, né, cara? Né?
Que estranho. Mas então, gente, se você quiser entender o que eles falaram aí nesse Flash News, dão uma conferida que o link vai estar aqui embaixo, escutem que é rapidinho. Hoje é quinta, saiu na segunda, então ainda dá tempo de não ficar desatualizado. Não fique desatualizado, gente. É isso aí. Também tivemos na terça-feira, como de costume, lote piloto, né? O lote piloto número 18. Um episódio amaldiçoado. Né? Sai capeta. Eu tentei baixar esse episódio 2 vezes e as 2 vezes deu pau no meu agregador. E eu desisti. Não fala isso, não fala. Gente, pode baixar, tá? O capeta o capeta só vai sair se tu baixar, na verdade. Tem que ser assim, né, Vulto? Baixa o episódio. Tem que ouvir ao contrário. Exato. E escuta o que o Luiz inventou dessa vez. Gente, esse cara aí, olha, ele pode escrever um livro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Na quarta-feira, ontem nós tivemos Observador Quântico com a presença do Vulto novamente, né? Claro, afinal ele é o host. Ele é a Thais Souza. Falaram sobre o que, Vulto? A gente falou sobre os ganhadores do Prêmio Nobel desse ano, 2016. Teve Nobel esse ano, nem sabia, olha só. Todo ano tem, cara. Putz, ok. Me senti um idiota agora. Tudo bem. Isso não é muito incomum, né? Mas tá legal. E, gente, esses nossos recados aqui, vocês sabem que tem que ser rápido, então eu vou dar os últimos 2 recados. O penúltimo recado, então, é um recado que não pode faltar, que é sobre o nosso padrinho, gente. Nós temos 3 padrinhos já, que são... Quem são, Vulto, nossos 3 padrinhos? Tem um tal de William Lopes, que é desprezível. Não. Tem a Ruth Goulart, que é um amorzinho de pessoa, e a... Agatha Gonçalves. E a Agatha Gonçalves, que é nossa chegas também. É isso aí. E, gente, muito obrigado para essas 3 pessoas, né? Muito obrigado por contribuir aí com o nosso portal. Mas, gente, vamos fazer uma matemática, Vulto. Nós temos uma quantidade X de ouvintes. Nós temos 3 padrinhos, mas se cada uma dessas pessoas, desses X, desse, sei lá, R$1, que é o mínimo, quanto nós teríamos? Muito X mais reais. do que... Exatamente, muito mais do que R$3. Vamos dizer assim, não é R$3, né? Mas vamos dizer que todo mundo deu R$1. Então, essa matemática tá errada, né? Acho que esse número pode aumentar um pouco. Pode. Só um adendo. A gente não quer ficar rico com o podcast, a gente não quer ficar rico com o site, porque isso é impossível. A gente quer, mas a gente não vai. Então, esse dinheiro vai ser reinvestido sempre para melhoramento do site, melhoramento dos podcasts, dos equipamentos. Agora a gente vai ter vídeos, nós conseguimos editores de vídeo, né, Vulto? Então, Sim. assim, e inclusive nós temos novos podcasts que estarão entrando na nossa grade aí. Sim, gente, eu sei que vocês já escutam a gente demais, mas vai ter mais 1 ou 2 aí que vão entrar e eu garanto que vocês vão gostar, porque são assuntos diversos, nossos podcasts não são todos iguais, então é sempre um agregamento, vamos dizer assim. Então, gente... Agregamento. Agregamento não existe? Ok. Cara, nem ligo. Pode existir, mas é uma palavra feia. Ai. Mas então, gente, ajudem a gente a melhorar, porque tudo que vocês estiverem investindo na gente, a gente vai estar entregando novamente pra vocês na forma de conteúdo melhor, na forma de novos equipamentos, pra melhoria da qualidade do nosso produto. Então, gente, ajudem a gente no nosso padrinho. Tem um link, um banner enorme, não tem como dizer que nunca viram, porque se você acessa nosso site, você já viu. Se você não acessa, é com M, tá, gente? Padrim, padrim.com.br/portal CNEG, CNEG. Então não tem erro, gente, vai lá, você vai contribuir, você vai ter benefícios dependendo do valor, então ajuda a gente aí. E o outro recado, gente, é o seguinte, a gente tem muito conteúdo no nosso site, eu sei, e obrigado para todos os nossos colaboradores que estão ouvindo isso, mas a gente tem uma área chamada humor. Essa área, até pouco tempo atrás, não era muito utilizada, agora está sendo. O Sr. A, ele tá desenvolvendo uns quadrinhos, para você que é podcaster, ou ouvinte de podcast, ele lança, como para quem não sabe, o Sr. A é o nosso editor, né, se você não sabe, você está perdido, mas tudo bem, o Sr. A é o nosso editor, e ele tá fazendo então esses quadrinhos com um personagem que ele criou, que é o Jô. Gente, é muito engraçado. É uma tirinha de 2 quadrinhos só, vale muito a pena. Todo dia, se não me engano, tem. Porque se falhar um dia, desculpa, mas é pra ter todo dia. E, gente, dá uma conferida lá no nosso site. Tá muito legal. Acessa a área de humor e ria. É legal. Ria é o melhor remédio. Eu não me lembro de eu lia isso. Nossa. Isso é muito clichê. Ok. Pede, né? Ok. Mas então, gente, Vulto. Esse episódio é totalmente especial, né? Porque afinal amanhã é dia do podcast. Sim. Lembrando que amanhã tem, né, a Podosfera Unida. Então vai ter mais um episódio aqui no nosso feed, que não vai estar eu, não vai estar o Vulto, não vai estar o Léo, não vai estar ninguém, né, Vulto? Pois é, o Podosfera Unida a gente vai fazer essa brincadeira aí de misturar todo mundo, então vai ter um episódio do Conversa Nerd Geek sem os membros do Conversa Nerd Geek, né? Ele vai ser hosteado e participantes vão ser de outros podcasts. Exatamente. E o pessoal do Conversa Nerd Geek aqui do portal vai estar por aí espalhado em outros podcasts também. Exatamente. Então, gente, vai estar aqui o link de todos os 20 podcasts que participaram dessa grande brincadeira aí, dessa grande Podosfera
unida, né? Que é essa grande amizade aí dos podcasters. Vai estar o link aqui de todos os podcasts. Saiam caçando aí pra ver onde é que tá cada um e comentem no post. Achei o vulto em tal lugar. Tipo Pokémon, tá ligado? Caralho. Ok. Então, gente, fiquem agora com um episódio especialíssimo, né? Que é sobre como ser um podcaster. Olha só. Então, vejam como ficar rico com podcast. Ou não. O vulto já tá rico. O vulto só anda de Ferrari agora, né, vulto? Sim. Né? Claro. Ok. Pois é. Ferrari é aquele perfume que cópia, tá ligado? Ok. Então, gente, ouça esse episódio especial. É isso aí, até mais. A gente volta no final do episódio com os Geekbacks. É isso aí, gente. Até mais. Então agora, né, apesar de ser um podcast de jabá, um episódio de jabá, então vamos começar com a Tata aí do podcast PQPcast, que não é o que você tá pensando, mas ela vai explicar melhor aí. Por favor, Tata. Ah, é sim. Como não é? Eu ouvi errado esse tempo todo, então, cara. Eu tava ouvindo podcast errado. Não, brincadeira. Fala aí, Tata. Então, galera, eu sou a Tata Finoto do PQPcast, também conhecido como De Porquê pra PQP. E sim, o PQP é puta que pariu mesmo, porque no fim de cada episódio a gente manda alguém ou alguma coisa pra PQP. E lá nós falamos assuntos variados sobre o plot twist da vida real. É isso aí. O link estará aqui embaixo, certo? Vamos então pro próximo, que é o Renan. O Renan lá do Na Trilha. E aí, pessoal? Quero agradecer aí, Douglas, pelo convite, tá participando desse especial do Dia do Podcast. Eu sou lá do Na Trilha, né, que é um programa que a gente fala sobre esportes outdoors, tentando trazer aquele esporte que às vezes pode ser um pouco distante pro ouvinte comum, né, ou sedentário ou não, para mostrar que é acessível a qualquer um, né, tanto que o nosso lema é descomplicar aquilo que parece complicado. Maneiro, muito maneiro. Ok. Então agora eu vou passar pro nosso amigo Febrini. Por favor, Febrini, lá do ACC Cast, que é exatamente o que ele tá pensando ou não? Caraca, o que seria? E aí, galera, eu sou Febrino do Alguma Coisa Cast. Lá no Alguma Coisa Cast, como o próprio nome diz, a gente sempre fala sobre alguma coisa. Então não tem um tema muito específico. A gente fala um dia sobre história, aí fala outra semana sobre ciência, depois fala sobre literatura, aí fala sobre cinema, aquela coisa variada. Há pouco a gente soltou um sobre Êxodo, né? Então não tem muito uma linha certa e acabou que isso funcionou, né? Todo podcast é Alguma Coisa Cast, mas só a gente é Alguma Coisa Cast. Oh, que bonito! Olha só, veio até com... O programa sobre Êxodo é quando o cara tem sucesso nas coisas, né? É sobre um cara que demorou 40 anos pra percorrer 170 quilômetros. Ele foi muito devagar. Pois é. Então, por último aí, mas não menos importante, Matheus Montoan, por favor. Pode falar que é menos importante, cara, não me importo, não tem problema. Não, é capaz. Lá do Curva de Rio, que diabos de nome é esse? Eu sei, mas explica aí pros nossos ouvintes, já que eu fiz esse padrão. Curva de Rio é o podcast onde as tranqueiras se encontram. O nome é por causa de um termo que era usado por algumas pessoas, mas pouca gente conhece, o que me deixa muito sozinho em pensar que só eu conheço o termo, mas tudo bem. Alguém mais deve conhecer Curva de Rio por aí, não é um problema. Curva de Rio é um podcast de variedades também, assim como a maioria dos outros podcasts tem por aí, porque a gente não se inovou. A diferença é que as pessoas nos julgam muito. O próprio Diogo do Galera do Hall fala que nós somos podcast polêmico. O pessoal do Papo Vogon fala que é o podcast da sinceridade. Então, basicamente, é um podcast que a gente fala muita merda, a gente costuma ofender muita gente involuntariamente, mas a gente é limpinho, a gente nunca atrasou, então vai lá. Esse vai sair em outubro, esse podcast, então não vou falar do que a gente fez recentemente, porque eu não sei o que aconteceu recentemente, nem se eu vou estar vivo até outubro. Mas acessem lá, galera, curvaderio.com é um podcast bem bacana, vamos ouvir lá. Sei. Já tomou algum processo? Cara, processo não, mas ameaça sim. Ah, então não ofende tanto assim. Não ouve sem medo que os caras são gente boa. Exato. É isso aí, então todos os links estarão aqui embaixo. Bom, vamos direto pro nosso episódio, que a gente tem muita coisa pra falar aqui. Hoje é um episódio de jabá pra vocês, é um prêmio é bom, né? Um presente aí nosso pra vocês. Ou não, né? Pode ser que eu ofenda alguém aqui. Tudo bem. Vamos lá, então. Vou começar, então, pela mesma ordem das apresentações, pra gente manter uma ordenzinha aí. Hoje vai ser basicamente uma entrevista que eu vou fazer
fazer com vocês. A maioria aí criou o seu próprio podcast, né? Ou então faz parte da equipe organizadora, da equipe central do podcast em si, e eu gesticulando com a mão aqui que nem um idiota na frente do microfone. Eu tô vendo. Tô vendo também. Assim como o nosso ouvinte também, na câmera 3, Se você olhar pode agora aí. no aplicativo do Conversa Nerd Geek, você vai ver as mãos balançando. Exato. Lá no SoundCloud tem uma imagem agora, nesse momento, ó. Tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou perguntar pro Febrini. Febrini, eu te pergunto aqui como você conheceu os podcasts e qual o primeiro podcast que tu ouviu e como isso influenciou. Nossa, olha só, 3 perguntas numa só. E como isso te influenciou para criar e ser um host? Então, o primeiro podcast mesmo que eu ouvi foi um podcast que o Matheus é fã, que é o Jovem Nerd. Caraca. Eu não vou responder nada. Ouvi bem nas antigas. Aquele negócio de piada interna, sabe? Sabe piada interna? Pois é, tá sempre aí. Tá sempre aí. Que eu acompanhava o site, e antigamente o site deles não tinha o podcast, era tipo umas montagens, umas zoeiras assim, né? E eu acompanhava o site e aí começou o podcast. Na época do Orkut, Nossa, velho? faz muito tempo. Era Orkut mesmo, acho que até antes, nem lembro. Não, porque eu já ouvi eles falando isso aí, que era as comunidades lá do Orkut e tal. Aproveitava a época de BBB era pra uma fazer zoeira, essas montagens aí. Eles começaram com isso, né? Mas vai lá, Febrini. Aí começou o podcast, eu comecei a ouvir. E era mó zoado, assim, esquisitão, mas depois foi ficando maneiro e eu achei legal. Mas, tipo, continuei ouvindo de boa e tal. Aí criaram a rede social Sky Nerd. Aí eu fui pra Sky Nerd e lá eu conheci uma rapa de gente, assim, que eu via, que gostava da parada e tal. E comecei a fazer amigos. E aí tinha um RC, que é o programinha chamado Radical, que é tipo um grupo enorme, uma sala enorme, e o pessoal vai lá pra trocar ideia, né? E aí lá eu comecei a fazer amizade com a galera e um belo dia eu falei, por que vocês acham de a gente montar um podcast? É maneiro? Os caras, dá um trabalho. Eu falei, não, mas eu quero montar. E aí começou uma briga do caramba. Tinha umas 20 pessoas assim. O povo começou uma briga desgraçada pra ver quem dava nome, quem ia participar, quem ia ser host, não sei o que e tal. E acabou que muita gente brigou e acabou que, tipo, ninguém ia fazer a parada, né? Aí eu peguei e falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou criar um aqui então. Vou chamar de alguma coisa cast. Aí eu vou chamar um cara que era meu amigo, que é ainda o Arieira, participa lá com a gente. E eu falei, e aí a gente vai convidando o povo esporadicamente, porque aí todo mundo participa e não tem essa zona. E aí foi nascendo alguma coisa cast e tal. Começaram os membros fixos, aquela coisa toda. Muita briga, né? Nossa. O primeiro nome foi o que já emplacou. Foi, alguma coisa cast já empacou. Todo mundo já gostou e tal. Então a gente começou a gravar o podcast e tal. No começo, como o nome mesmo é alguma coisa cast, e eu próprio sou um cara que eu gosto de muita coisa diferente, então eu não queria um tema, tipo, sei lá, só história, sabe? Ou só zoeira, ou só HQ e tal. Eu falei, vamos falar de muita coisa, porque a gente consegue atingir muita gente. E hoje em dia, dentro da podosfera, mais pra frente a gente vai falar disso, é uma coisa que tá acontecendo muito, né? Os podcasts estão variando bastante, assim, a Tata falou na abertura dela lá e tal. Isso é bem legal. E a gente começou assim, cara, fazendo temas variados e tal, de uma brincadeira, assim, de amigos. Saquei. Pô, tô me sentindo mal de fazer o programa só nichado, velho. Não, mas é porque, tipo, o programa nichado, Renan, ele começa assim, mas daqui a um tempo você não tem mais o que fazer, você vai começar a abrir o leque. É tipo o cara que faz um cast hoje sobre... Coitado, Febrini. Não, o cara que faz um cast, assim, sobre mitologia. Tem um determinado momento que ele não consegue mais ficar na mitologia, então ele começa a fazer assim, vamos falar hoje da mitologia de Skyrim, tá ligado? Um exemplo. Ele vai começando a abrir o leque, porque... Não é um programa de games, mas vamos falar da mitologia de Skyrim. Não tem Eu passei como. por esse problema também. Sim, você faz um programa nichado de esportes e tal, mas, você fala muito mais de ser humano do que de esportes apenas, né? Então você vai começando a abrir o leque a partir daí. Além do que, o nicho de esportes é super diversificado. Sim, já tá assim. Você pode falar de esportes. O esporte em si, como você pode abranger o leque pra esporte na literatura, esporte na cultura pop, sabe? Sim. Daí a gente vai pra aquela parada da mitologia do jogo. Mas tudo bem. Né? Sim. Sim. Bom, continuando então aqui, já que você se pronunciou, Tata, a mesma pergunta serve pra você, então. Como você conheceu os podcasts, qual o primeiro podcast que ouviu e como isso te influenciou pra criar o jeito de ser host, o teu jeito. Eu sei que já me respondeu isso, mas vai lá, fala aí. Então, o meu caminho na podosfera, ele foi bem ao contrário. Eu não comecei ouvindo os podcasts mais famosos, eu comecei ouvindo o podcast dos meus melhores amigos, que era o PQPcast, que foi quando o Júlio e o Mal lançaram o PQP, foi alguns meses antes de eu entrar, e assim, foi a primeira coisa que eu ouvi. Depois disso, eles começaram a me apresentar outros, e aí eu comecei ouvindo, na verdade, alguns internacionais, tipo Serial, Startup,
que por acaso são alguns que eu ouço até hoje, eu não consigo largar. Tem um episódio, eu ouço na hora, eu amo esse podcast. E eu entrei no PQP convidada pra fazer uma pauta, porque nós somos amigos há muito tempo. Sim. Na época que eles estavam discutindo começar um podcast, eu tava viajando, então eu perdi a primeira reunião, porque eu não tava por aqui. E aí, a primeira oportunidade eu entrei. E aí, a gente meio que moldou, depois disso, um podcast pra ter 3 hosts. Entendi. Mas hoje, no caso, tu é host, já... Não, eu já tô há mais de um ano e meio. O PQP completou agora esse ano 2 anos. Presente pra você, hein? E eu entrei, assim, nos primeiros meses. Mais ou menos um pouco antes de 6 meses de cast. Então, isso já tiveram umas 3, 4 mudanças estruturais desde que eu entrei, que nós concordamos todos juntos, nós fizemos votação, discutimos o que é melhor pro cast, enfim. O nome, tu sabe a origem? Não, assim? então, o conceito nasceu justamente por isso. É uma estrutura de conversa de amigo. Você começa um assunto num porquê, por que disso, por que aquilo? Vamos falar do assunto X, vamos falar de podosfera. E aí a conversa evolui tanto que no fim, o assunto já tá lá na PQP e às vezes você não sabe nem como ele chegou lá. Então, o conceito é exatamente esse. A conversa flui tanto e os assuntos são tão abrangentes que às vezes você começa em um ponto e às vezes ele dá tanto nó que ele chega num outro ponto que você não esperava. Isso é bom demais, né, cara? Eu adoro quando isso acontece. Eu deixo tudo. Isso. Eu deixo tudo na edição, que é muito bom, que é onde sai o melhor papo, né? Não somos todos que podemos editar nossos episódios, mas ok. Beijo, senhora! Se eu deixo rolar papo, o senhor depois vem com um facão atrás de mim, né? Aqui em Santa Catarina e bate em mim até a morte. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, pra se divertir. Então, seguindo a nossa linha, Matheus, e você? Como começou? Qual os primeiros que ouviu? Como se te influenciou? Nome? Como é que foi esse começo aí? Vou começando assim, pela minha experiência com podcast, né? O primeiro podcast que eu ouvi não foi o Jovem Nerd, por acaso. O Jovem Nerd foi o segundo podcast que eu ouvi. Antes dele eu ouvi o Pauta Livre News. A gente até gravou aqui mesmo com o Guizão, né? Há um tempo atrás. O Guizão é mais novo lá. E assim, a gente tinha um site há muito tempo que vamos dizer que fazia algumas coisas que não deveriam ser feitas. E desse site, que muitas vezes caía por diversos motivos, nasceu o Pauta Livre, que era pro pessoal só fazer conversa. Na época era o Sr. Seu Panda que tava ainda. Nem sei se ele não tá mais no podcast. Não. Isso foi 2006 ou 2007, se não me engano. Daí eu conheci o que era podcast e descobri que eles estavam fazendo aquilo imitando, entre aspas, né, o que era o Jovem Nerd. Daí eu conheci o Jovem Nerd e foi ouvindo um monte em seguida, né? Mas eu fui criar o meu mesmo em 2015, ano passado. Então eu conheci muitos podcasts nesse meio tempo. Eu fui muito tempo ouvinte antes de criar o meu mesmo. Sim. A vontade mesmo foi quando eu apresentei a mídia pra um amigo, que é o host lá do Curva de Rio, que é o Rafael. Aí ele gostou e falou, cara, vamos fazer um? Porra, bacana, vamos, por que não? Eu tinha participado de um podcast antes, que era o Beercast, que eu conheço o pessoal lá, basicamente, né? Mas participei como convidado. Enfim, simplesmente bem rápido a participação e não tinha nenhuma experiência. Enfim, depois que a gente começou o projeto, a gente começou exatamente em janeiro de 2015. A gente tava no Bar Brew Dog em São Paulo, em Pinheiros, com alguns amigos. Ele tava bêbado pra caralho, eu tava quase. Só pra iniciar bem, assim. Ele deu a ideia, aí eu falei, ok, beleza. Só que eu lembro que eu programei no celular, escrevi isso pra não esquecer. No dia seguinte eu olhei no celular e olhei e falei pra ele, Rafa, a gente ia criar um podcast, né? Ele, o quê? A gente ia criar um podcast. A gente ia criar um podcast, verdade. Não lembrava de... Cara. E daí começou, a gente chamou, acho que a princípio eram 7 pessoas no total que a gente juntou, foi escolhendo entre nossos amigos, e a gente ficou gravando e testando gravação até março, abril mais ou menos. Foi quando a gente decidiu que tava mais ou menos bacana pra lançar. Caraca. O nome veio quando a gente tava em outro bar agora em Santo André, bebendo de novo. Ó, um padrão, tô vendo um padrão aí, tudo bem. Quando as coisas são criadas, exatamente. A gente tava pensando lá em nomes pra usar do podcast, já tinha gravado alguns, mas não tinha um nome ainda. A gente ficou muito tentado a usar o nome Cabeça Sem Ombro. Porra. Lançar o podcast a princípio.
Melhor A gente nome, quase comprou o domínio, só que Curva de Rio acabou sobressaindo depois no brainstorm. E acabou sendo ele. Essas tranqueiras se encontram, é aquele lugar onde só para a tranqueira, Curva de Rio, literalmente. Daí foi seguindo até agora. Resumindo bem, é isso aí, Douglas. Bar, bebida, cachaça e assim, Curva de Não Rio. tinha coisa melhor pra começar, né? É, exatamente. Amizade Não tinha maneira melhor de cerveja, não dá começar. pra começar de maneira melhor, né? Tá, e no meu caso aí, já atravessando o host desse programa, Olha, ok, tchau. Eu já volto, pessoal. Vou lá tomar uma Começou. água. tá, no meu caso, como é que aconteceu? Eu sou escalador, né, já há muitos anos. Um grupo de amigos veio com a ideia de criar um podcast, né, e eu, não, obviamente, não conhecia. Isso o que? Há 4 ou 3 anos atrás. Rapaz, aí ele veio, Renan, vamos fazer um podcast e tal. Dá pra gente ganhar dinheiro, olha só. Você acreditou Ganhar nisso? muito dinheiro, olha. Eu falei, é mesmo, rapaz? É, cara, vamos fazer, que a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, tá E bom. você caiu nessa? Não, pois é, eu devia ter estudado, né? Caí nessa. Ouvi minha mãe, deu nisso. Então, e aí ele pra mostrar, né, olha só, tem muita coisa aí bacana e tal. E ele me apresentou o MRG, Matando Robôs Gigantes, lá do site Jovem Nerd. E outras pessoas me apresentaram também vários outros programas, mas o que eu fixei foi o MRG e o Café Brasil, do Luciano Pires. Ouvi os programas, achei legal e tal. Só que mesmo sem entender o que era ainda a mídia, nós começamos a fazer a gravação. Gravamos 2 ou 3 gravações, se eu não me engano, mas não teve nenhuma edição, não foi lançado nada e tal. Ficou a ideia solta no ar. Sim. Mesmo não sendo lançado nada, eu gostei e continuei ouvindo. Aí fiz maratona do MRG, aí conheci o Jovem Nerd, fiz maratona também, ouvi um bocado. Fiz caminho inverso, no caso. É, cara, mais ou menos assim. Eu fiz também uma maratona, acabei conhecendo porque eles citavam lá o Jurandir Filho e conheci também o Rapadura Cast. Então, a minha vida foi, de início, conhecer, os primeiros programas que eu conheci foi o MRG, o Café Brasil, só que o Café Brasil, por incrível que pareça, eu ouvi só um programa. O Jovem Nerd, o Nerdcast, na verdade, né? Sim. E o Rapadura Cast. Quando eu acabei de fazer a maratona que eu quis, ou seja, eu não ouvi tudo, mas quando eu chegou no ponto, falei, pronto, saturou, não tem mais podcast. Beleza, então acabou o podcast no Brasil, já ouvi todos. Eis que eu resolvi fazer uma busca na internet, os melhores podcasts do Brasil, né? E aí eu cheguei no site lá, um blog. No Conversa Nerd Geek. Também. Quer dizer, Cheguei lá num blog lá do Mauro Segura, né? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. E aí, nessa publicação, eu até parabenizei ele, conversei com ele e tal. Nessa publicação que ele fez, ele não citou o Nerdcast, não citou o MRG, não citou nem o Rapadura Cast. E citou vários outros programas. Isso era uma lista pessoal, era a opinião dele. E eu achei interessante aquilo. O próprio Beercast que eu falei que eu participei anteriormente estava nessa lista. Eu fiquei muito feliz quando ele estava lá. Exatamente. E aí eu vi aquela lista e falei, caramba, que interessante, né? O cara tá citando aqui vários programas que, na opinião dele, são os melhores, mas não tem os que eu conheço. Então eu vou começar a conhecer esses programas também. No que pra mim foi a pílula da Matrix. Eu ouvi o Na Porteira Cast, do meu amigo Randall. Comecei a fazer maratona também, né? Falei, pô, que legal e tal. E então logo em seguida eu mandei um e-mail pra ele. No primeiro programa que eu ouvi, eu mandei um e-mail pra ele. Já tinha mandado e-mail pra MRG, pro Jovem Nerd e tal. E na novidade não fui lido. né? E aí eu mandei um e-mail pra ele, mas com questão, tipo, parabenizar, né? Pô, legal isso aí, aconteceu isso assim, assado comigo. E vejam só vocês, 2 dias depois ele me respondeu o e-mail, né? Eu falei, caraca, que maneiro, né? Que maneiro, o cara me respondeu e tal. Eu me senti privilegiado com aquilo. E logo em seguida, no programa seguinte, ele leu meu e-mail, né? Eu falei, caraca, que maneiro mesmo. Então existe um outro mundo. E um dos programas que eu ouvi, que foi fazendo também a maratona, né? Ele recebeu o Thiago Miro, recebeu o Armando lá do nosso cast. Aí eu fui, conheci o Armando do nosso cast e eu conheci também o nosso cast. Foi ouvindo e tal. E me restringi a esses. Aí caramba, que legal. Os caras conversam, os caras interagem e tal. E eu comecei a expandir um pouco mais o meu leque de programas. Foi aí que eu comecei a ver que existia um outro mundo da podosfera, né? Que existe muito mais gente, existe muito mais programas, existe muito mais assuntos por aí, mas um de esportes outdoors não existia, né? E aí eu resgatei aquele projeto de quase 2 anos atrás. Eu contactei algumas pessoas que estavam naquele projeto inicial, que era um outro nome. Eu falei, poxa, vamos gravar, vamos fazer e tal. E não tive
tanto sucesso. Aí a Lúcia foi uma das que aceitou. Ah, Renan, vamos fazer sim. Eu não deixei morrer aquela ideia, não. Beleza. Comecei a pesquisar e vi que existia uma forma de eu conseguir editar e conseguir fazer o programa acontecer e tal. E tocamos um projeto. Só que eu não queria usar o mesmo nome que o pessoal usou lá atrás, pra não atrelar, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí o meu processo criativo, ele é de manhã, né? Quando eu tô no banheiro, tomando banho. Ali que as ideias vêm. Banho, tá bom. Aquele banho de 10 minutos. Só que não. E aí, cara, deu aquele processo todo e o que eu vou fazer? E de repente, algo que remeta a montanha, não sei o que, né? Trilha. Tá, como trilha? Tá, na trilha. Pronto, e aí surgiu na trilha. Pra você ter ideia, o primeiro programa nosso levou 4 meses pra ser editado, né? Aquela maravilha, porque convidei as pessoas, ninguém queria, ninguém podia e tal, aí um aceitou, gravamos, e acertando. Aí a minha esposa me deu uma bronca, né? Falou, enquanto você estiver arrumando, esse negócio nunca vai sair do papel. Lancei do jeito que tava mesmo. Obviamente, o primeiro programa, o nível de qualidade é muito inferior ao que a gente possui hoje, mas foi libertador lançar o primeiro. É verdade, cara. Né? E aí... O cara fica arrumando e nunca sai, né? Daí quando tava sai... com um nível de preciosismo ali que nunca ia acabar. E de lá pra cá, a gente tem feito aí... A gente tem feito o que deu na telha aí... Que deu na trilha, né? Que deu na trilha, a gente manteve aí, né? Febrinho quase roubou minha piada. Eu ia fazer a piada e achei que não valia a pena. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, pra se divertir. Contar uma curiosidade, você falou, Renan, que passou um tempo editando, trabalhando no primeiro episódio, né, com talvez medo de lançar algo do tipo. Aconteceu algo semelhante com a gente no primeiro. A gente tava em dúvida em qual programa lançar, que a gente gravou um que já era pra ser oficial, mas a gente não gostou tanto. A gente gravou mais um em seguida que era pra ser o 2 e lançou o 2 como o primeiro. Sim. Agora, quando a gente fez um ano, em junho, a gente fez alguns programas especiais e entre eles a gente lançou o programa 0. Primeiro comentário que teve foi dos primeiros ouvintes, que ele foi lá e falou: poxa, esse programa que vocês não lançaram tava muito melhor do que vocês lançaram primeiro originalmente. Eu falei, porra, cara. Que merda. Devia ter lançado os dois, pô. Daí, tipo, lança os dois. Exatamente, né? Às vezes, preciosismo em querer pegar uma parada ideal, você acaba perdendo noção, né? Do que realmente tá bom ou não tá. É foda isso. Principalmente na mídia podcast, né? Que a gente vai aprender até morrer e vai morrer burro, né? Verdade. Exato. Eu acho que o podcast é uma mídia em constante evolução, constante mudança. Porque, de repente, você solta meia dúzia de episódios e aí você percebe que pro seu público isso não funcionou, ou os seus ouvintes querem alguma outra coisa, ou de repente pra você isso não faz mais sentido da ideia inicial. É muito comum você ir mudando algumas coisas, você ajustando o seu podcast conforme, assim, a visão que você tinha no início era uma. A visão que você tem quando você tem a vivência daquilo é completamente diferente, sabe? Exato. Sim. Quando tu grava é uma coisa. Eu acho que é muito enriquecedor isso. Até o feedback é muito importante por causa disso. Porque você vai percebendo pelos seus ouvintes até o que tá funcionando e o que não tá. Sim, sim. Falando de mídia, podcast agora, aproveitando aqui uma brecha na nossa entrevista, é exatamente isso que está acontecendo agora aqui. Os podcasters, principalmente o pessoal dos grupos e tal, eles são bastante unidos, sabe? Então a gente chama, o pessoal vem na maior boa vontade, ninguém que recebe. Vamos falar que a gente não recebe cachê, tá, gente? Vou falar que eu não tô pagando pra vocês, tá? Vamos deixar abaixo os valores. Deixa eu cancelar o pagamento aqui, então. Então, todo mundo faz todo mundo faz na boa vontade e tal, na amizade. Eu acho isso muito legal, sabe? Coisa que é difícil de acontecer, assim, em diversas outras áreas. O pessoal é meio... tipo assim, o meu público é o meu público. Não venha divulgar o seu site aqui, por exemplo. O site acontece bastante eu isso, concordo, sabe? Mas eu acho que tá começando a ficar assim. A minha opinião, né? O podcaster, ele ainda tem uma visão muito, sabe? Ele ainda tem um pouco de inveja do seu ouvinte. O Renan falou um negócio aí que eu achei fantástico. Ele falou, pô, descobri que tinha outras pessoas. Porque antigamente era muito centrado, né? Era muito fechado, assim, né? Sim. E a galera sempre, pô, o que você ouve? O Jovem Nerd, só os maiores, né? Então essa galera maior tende a ter um pouco de ciúme, né? De não querer, dar espaço e coisas do gênero. Agora, com podcasts menores e etc., como agora tá abrindo demais, assim, a mídia, eu acho que a galera tá ficando realmente mais comunitária, como você falou. Mas dá pra melhorar bastante. Mas eu acredito que o fato de haver tantos
programas falando para falar para tantos públicos diferentes é que vai contribuir com a evolução da mídia. Por exemplo, tem vários programas aí que falam sobre quadrinhos, falam sobre filmes, cultura pop e tal, e não quer dizer que tá saturado, tem espaço para todo mundo. Agora, vou citar aí o exemplo da Dayana Almeida, que começou a fazer um programa sobre maternidade. Pô, é um público que não era atingido pela cultura nerd geek, não era atingido pelo MRG e também não vai ser atingido, pelo menos de primeiro contato, né, com Na Trilha. Então, às vezes a pessoa tá lá ouvindo, né, o que é isso? Existe um processo eu costumo até falar de evangelização do seu ouvinte, né? Você tem que mostrar pra ele que o que você faz pode interessar pra ele. O meu público sofre muito isso. Nos primeiros meses, eu tinha 20 downloads e pra mim era sucesso, porque eu achava que ninguém ia interessar pelo que eu falava. E hoje, já tenho 30, então... Tá bom. Você já tá 150% feliz, isso é muito bom. Exatamente, pô. Então, isso é legal, isso é satisfatório. Se não fosse outras pessoas publicando e até mesmo expandindo os horizontes da podosfera, vamos colocar assim, eu não teria conhecido o Rapadura Cast, não teria conhecido o Na Porteira Cast, e o Na Porteira Cast, pô, é o que eu costumo falar, que abriu a porteira pra mim. Que lúdico. Que eu conheci de fato o que é a podosfera nacional. Então, Renan, mas é justamente isso. A podosfera, ela é muito pequena ainda. Eu acho que seria um ego muito, talvez, exacerbado a gente achar que a gente é grande o suficiente para as pessoas saberem o que significa um podcast. Se você perguntar para meia dúzia de pessoas na rua, elas nunca ouviram falar de podosfera, de podcast, enfim. E é um mercado boca a boca, sabe? O marketing que a gente tem é através de participação. E eu acho que é assim que os podcasts crescem. É como você descobriu os podcasts que você ouve. Eu descobri os que eu ouço assim também, sabe? Ou por indicação de amigos, ou por causa dos grupos do Telegram, ou por Twitter. Existe até um certo ponto que você consegue descobrir outros podcasts que você nunca ouviu na vida. Tem muito mais de 1000 podcasts só no Brasil. E assim, é meio ingênuo a gente pensar que só porque eu sou brasileira eu só vou ouvir podcast brasileiro. Não. Eu ouço muitos podcasts internacionais. Se eu tenho o mínimo domínio de uma língua, nada vai me impedir de poder ouvir um podcast em uma outra língua. Até porque existem diversos podcasts ensinando línguas, os mais diversos idiomas. Se eu quiser aprender italiano, eu tenho um monte de podcast que ensina italiano agora, sabe? Sim. Mas é verdade. Então, eu acho que assim, a gente tá meio que aqui pra se ajudar. Isso é muito legal da podosfera. Exato. Eu concordo totalmente. E, tipo, hoje a gente vive um mundo muito rápido, né? Tudo acontece rápido. Mano, podcast, se eu não me engano, é de 2005, mais ou menos. Então, praticamente chegou agora, tá ligado? Porra, o rádio é de 1900 e pouco. Tipo, em 1950, não era todo mundo que ouvia, que sabia o que era, tá ligado? Demorou um tempo, né? A gente quer que em 10 anos todo mundo já conheça, né? Mas demora um pouco mesmo. Isso que a Tata falou é imprescindível. A gente fazer esse boca a boca, trocar essa ideia, fazer esse crossover, é que vai apresentar a parada pra galera. Né? Tipo sapinho, assim, tá ligado? Vai se espalhando, assim, do boca a boca. Nossa. Igual sífilis, né? Exato, sabe por quê? Porque, ó, para pra pensar. Quantos podcasters tem e quantos ouvintes tem? Você acha que os podcasters explicam mais pra galera o que é podcast ou os próprios ouvintes, tá ligado? São os ouvintes, cara. Eles que falam, pô, olha aqui o que é um podcast e tal. Eu vejo muito podcaster reclamando. Nossa, eu não aguento mais explicar o que é um podcast. Imagina os seus ouvintes, cara, que tem que explicar pra 3, 4 vezes mais do que você. Olha, eu não quero ser um pouco agressivo. Mentira, eu adoro ser agressivo. Mas se o podcaster cansou de explicar o que é podcast, você cansou de podcast, cara. Exato, né, cara? Tipo, cara, se você tá na mídia, você tem que ter prazer em explicar o que é a mídia, cara. Desculpa, não faz sentido. É que nem aquele pessoal, eu sofro bastante com isso lá no nosso site, que tem resenha, que tem gente escrevendo conto, história e tal, e o pessoal, eu tenho vergonha de divulgar o que eu escrevo. Porra, como assim tu tem vergonha de divulgar o que tu escreve? Tem gente que tem vergonha de divulgar o seu próprio podcast. Porra, como assim? Goste do que você faz, começa por aí, né? Mesmo com vergonha, vai lá e mostra pras outras pessoas, espera a pessoa dizer o que ela acha e não fica segurando pra ti, né, cara? Cara, seja insatisfeito. Seja insatisfeito, nunca esteja satisfeito, porque quando você tá satisfeito, é um saco, tá ligado? Guimarães Rosa falava que o animal satisfeito dorme, né? Quando você fica satisfeito, mano, você começa a relaxar, começa a acomodar, esteja sempre insatisfeito, você vai querer sempre melhorar. Tá bom, a gente perdeu um pouco a linha aqui, a gente tá falando nada a ver com a pauta, mas não dá nada. Pô, tudo a ver, tudo bem, a gente tá Como nada a ver, cara? O dia do podcast aí.
Caralho, depois de um puta de um texto desse, todo mundo interagindo de forma mágica. Esses últimos 30 minutos aí, senhora, pode cortar, tá? Deixa só a abertura, deixa só as apresentações. Mas isso aí, cara, tudo que a gente falou, com certeza é o que é a podosfera, essa famosa palavra que não existe, que a gente tanto fala, né? Que o pessoal não entende. O que é podosfera? Esse compartilhamento aí de podcasters, tipo assim, chega a gente pra falar assim, já ouviu aquele podcast? Eu falo, não, a primeira coisa que eu faço é ir lá e ouvir aquele podcast. Normalmente é isso. Mas se o cara gosta, ele vai ouvir. E o que eu tava falando lá de, o meu público é o meu público. Por que isso não acontece? Porque o podcast, ele fica na internet, né? Então, assim, eu posso ouvir um dia, saiu o ACC e o Na Trilha no mesmo dia. Eu posso escutar os dois. Eu posso escutar um num dia e o outro no outro dia. Escuta primeiro. Entendeu? Na trilha, tá? Então, isso é uma coisa muito... escuta na trilha primeiro, que é mais da hora. Isso é maneiro, isso é verdade mesmo. Mas isso que é uma das coisas mais legais. Mas tem gente que não saca isso. Inclusive é do nosso grupo interno ali. Não vou te citar nomes, mas eu já ouvi gente saindo de conversas e não gostando de divulgar de passar outros podcasts para o seu público. O cara que acha isso, primeiro... Olha as indiretas do Douglas, olha as indiretas. Mas o cara que acha isso, em primeiro lugar, ele tá mal informado, porque, cara, é impossível a pessoa só ter ele no feed, tá ligado? Ele não é um ser, assim, mágico, abençoado. A maioria dos ouvintes tem mais de 5. Talvez a mãe dele. Mas aí é que tá, ô Febrini. Veja bem, essa que eu entendo que seja a importância de você ter tantos outros programas em outras vertentes, sabe? Em outros nichos. Aí você falou, o cara não tem só você e tal. Bicho, eu vou te falar que o Na Trilha tem muitos ouvintes que só tem Na Trilha, sabe? Muita gente fala assim, não, conheci você porque alguém me falou e eu tô ouvindo só você. Então, eu já recebi feedback de pessoas falando, não, que bacana e tal, quando é que vai sair o próximo porque eu tô sem ouvir nada? Eu falei, não, cara, peraí, no programa tal, eu indiquei tal programa, né? No último episódio eu indiquei lá o programa do Som do Caixão, indiquei lá tantos outros, né, que a gente tem feito esse trabalho também de indicar, justamente pra expandir esse leque aí e abrir a mente dos nossos ouvintes. Então, se o cara ficar restrito a um tipo de segmento, ele não vai crescer. Exato. Eu me sinto feliz de ter um programa que é pouco explorado, esse nicho, e de certa forma tá desbravando, porque os próximos programas que virem, e eu tenho incentivado algumas pessoas a criar programas do mesmo tema que o meu, eu vou poder falar, cara, isso aqui pode te ajudar, isso aqui pode não te ajudar, assim como eu aprendi com outras pessoas, né, com os programas que já foram lançados. A gente não tem que inventar a roda, a fórmula tá aí, né, é só pegar, adaptar e lançar, né, fazer. Exato. Tira do papel, coloca em prática. Se você tem vontade, faça. Eu só queria contra-argumentar aqui rapidinho com o Renan, que é mentira dele, que dos 30 downloads dele eu conheço 20, tá? Então... Tá tudo lá no grupo, né? Sacanagem. Engraçado, alguns dos meus ouvintes começaram a fazer amizades com outros ouvintes e outros podcasts. Eles meio que formaram um grupo, assim, por causa de ouvintes do meu cast. E eles acabaram ouvindo outros casts por causa disso. E é muito legal. Às vezes eu indico algum podcast, alguma coisa, e aí eu vi alguém falando, putz, eu me emocionei com tal cast que você indicou. Ou, sabe, não fui nem eu que fiz o cast, mas eu fico mega feliz porque alguém ouviu alguma coisa que eu falei e fez diferença na vida dessa pessoa. Nossa, isso é muito bom. Eu costumo falar o seguinte, cara, que não existe pessoa que não curta podcast. Não existe. O que existe são pessoas que não foram apresentadas pro programa que é específico pra eles. Eu cito a minha esposa. Isso é verdade. Eu tenho um amigo que ele é surdo e ele nunca curtiu podcast. Cara, desculpa. Não, eu te indico um, Café Brasil. Café Brasil, ele é todo transcrito. Então, cadê seu Deus agora? O Cabuloso Cast, sabe? O Filosofia Pop. Eu acho que vocês não estão na sintonia de humor que eu faço parte. Desculpa, eu vou embora daqui. Pois é, eu ri em silêncio aqui que eu queria deixar o bicho pegar. Lógico que eu saquei. Argumentar é muito mais divertido. Eu tô vendo. Então, a zoeira é maior, tá ligado? É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast baby pra se divertir. Então, Douglas, tendo visto que a gente tá conversando sobre isso, como você conheceu o podcast? Qual foi o podcast que você ouviu, cara? Fala aí pra gente agora, por favor. Então, cara, como eu conheci, eu acho que segui a trilha mais comum aí de todas, que foi escutando...
Olha só o jabá. Eu comecei escutando também o Jovem Nerd, né? Apesar de que eu não gostei quando eu escutei a primeira vez. Na verdade, eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava conversando, e eu vou me retratar aqui e vou falar. Eu escutava um podcast local que passa na rádio, mas é um podcast, formato de podcast, tá? Que é o, não sei se provavelmente nenhum de vocês conhece, mas é o Pretinho Básico que tem aqui na região sul do Brasil aqui. Eu conheço, cara. sim, Você cara. tá subjugando seus convidados. Não, aquele é mais local, né? Mais do sul, assim, mais desse pessoal separatista e tal. Então, eu comecei escutando eles, cara, e eles são um podcast, né? Daí no futuro eu comecei a escutar o Jovem Nerd, não curti muito, até que eu escutei um episódio deles que eu gostei, que foi um que me chamou a atenção e eu comecei a escutar eles. Depois disso eu pensei, só escutando eles, olha só, nem sabia também, como a maioria de vocês, que existia essa podosfera nascendo, né? Mas daí eu pensei em fazer um podcast pra mim, né? Com todo mundo que gosta. Criei eu já tinha um site de Hordas Trôpegas aí há muito tempo que eu não atualizo ele, acho que tá no ar ainda, tem planos futuros pra ele aí, mas daí eu criei o Zcast, que vocês devem conhecer. Ele tá na nossa programação hoje no ar, mas não é mais hosteado por Foi mim. o primeiro jabá que eu fiz na trilha. Olha, o Zcast, quando eu comecei, foi aquela maravilha. O episódio 1 ainda tá no ar, é uma merda. Foi eu que editei, eu que gravei com o pessoal da equipe, mas fiz, sabe? E eu tava tentando fazer o melhor que eu podia, mas não rolava. Então eu notei que a edição não era pra mim. Tanto é que eu parei com o projeto por um tempo, até que eu encontrei um famoso senhor aí, famoso na podosfera, que resolveu... Lindo! que resolveu abraçar aí a causa e começou a editar o Zcast pra mim. Daí a gente editou alguns Zcasts e eu cheguei naquele problema que o Febrini falou, que era o limite, né, de conteúdo. O Zcast, ele era de zumbis, sabe? De mortos-vivos e tal, e eu cheguei num limite. Eu ia ficar falando filme, série, filme, The Walking Dead, basicamente. Então eu resolvi, conheci o Léo também nesse caminho, e a gente resolveu criar um podcast para o Cultura Nerd Geek, que era um outro portal que eu tava criando e tal na época, e depois a gente criou o Conversa Nerd Geek. E daí estamos aí até hoje, né? Esse nome foi literalmente, tipo assim, a gente quer alguma coisa que não tenha cast no nome, vamos lá. E daí foi, porra, como, o que é cast? A conversa. Tá, beleza, então vamos botar Conversa, e daí o nome do portal. E daí ficou essa parada aí mesmo. A ideia antes era se chamar Cinegcast, mas daí a gente resolveu, achou que ia ficar meio merda e ia mesmo, a gente trocou. Caralho, ficou maneiro, maneiro. A gente que lia CNEG, né? Tinha gente que lia CNG, não sei porquê. E daí foi essa parada aí. E eu me emociono aqui de falar que faz um ano que a gente tá aí na toda... Aliás, antes era quinzenal, agora tá semanal, então tá legal. Tô quase chorando. Caralho, aí sim, foda. Obrigado pela sua participação hoje aqui, viu, Douglas? Valeu, Douglas. Obrigado pela minha entrevista aí, Matheus. Obrigado por me entrevistar. Tranquilo. Deixa eu fazer mais uma pergunta, cara, que você falou um ponto que me deixou... que puxou aqui um ponto da memória interessante também. De certa maneira, o Senhorá te apadrinhou na podosfera? Tipo, acho que cabe essa afirmação. Ele que te inseriu na podosfera em si, não no podcast, na podosfera, no meio. Sim, foi ele que inclusive falou pra mim ouvir outros podcasts, que eu escutava, ele até zoou até hoje, que eu só escuto o Jovem Nerd, mas o meu feed tá aí pra provar o contrário. Mas quando eu conheci ele, só escutava o Jovem Nerd, o Nerdcast. Não gostava nem muito do MRG, assim, hoje eu já gosto mais. Mas daí ele me falou, escuta outra coisa, escuta. Eu comecei a escutar. Eu e o Senhorá, de certa maneira, a gente tem o mesmo padrinho na podosfera também, que é o Mota da Agência Transmídia. Não sei se vocês conhecem que o podcast dele, ele simula uma agência de marketing muito bom, do podcast dele. E de certa maneira, ele que deu esse apadrinhamento, tanto pra mim quanto no começo. Eu conheci-o um pouco depois, só que depois a gente descobriu que teve esse amigo em comum, né? O Ucho também, do Los Ticos, que se conhecem bem aqui, também já conheceu bem com o Mota antes. Não quero pegar o papel de host, Douglas, mas Febrini, Renan, Tata, acham que alguém também apadrinhou vocês pra inserir vocês na podosfera também como consequência? Chegou a ocorrer com alguém do tipo que vocês se recordam e tem isso como lembrança, enfim? Não digo apadrinhar, mas teve o cara que impulsionou aquela vontade de fazer o podcast, de sair da ideia, né? Que foi um e-mail que eu mandei pra vários programas que eu conhecia, e o Luciano Pires, ele publicou o meu e-mail. Ele colocou lá na fanpage dele a minha experiência que eu tinha com podcasts, e eu achei aquilo
pô, maneiro pra caramba, né? E aí, dentro da minha experiência, várias pessoas se identificaram. Então eu considero ele como um cara que, mesmo sem ele saber, ele meio que impulsionou, ele apadrinhou, né? Mas o start ali, aquilo que falei, caraca, dá pra fazer. Foi o senhor Fábio Murakami, lá naqueles comentários do Luciano Pires, naquela publicação que ele fez pra mim, ele colocou, no dia que você lançar um programa, me manda o link que eu quero ouvir. Aí eu falei, pô, tá aí. E foi o que aconteceu. Maneiro. Febrino, então, depois a Tata. Sim, cara, comigo foi um pouco do contrário, né? Aquela coisa, tem coisa na vida que te inspira, né? A ser igual, a buscar e tal. Tem coisa que te inspira ao contrário, a nunca ser igual, né? Isso aí também acontece. Então... que eu ia falar. Eu vou anotar essa aqui pra usar no futuro, cara. Muito boa. O Darcy Ribeiro dizia uma coisa que eu acho fantástica, até peguei aqui enquanto tava pensando, que ele fala: fracassei em tudo que tentei na vida, mas os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. O Alguma Coisa Cast, ele começou de um cara que deu mancada com a gente. Era um cara que ele era pra ser o editor do podcast, e aí, tipo, era pra sair podcast em uma semana, e aí o primeiro programa ficou 3 meses com ele, tá ligado? Não vou falar o nome do cara, que é antiético, mas aí eu me espelhei nisso. O cara, de certa forma, ele me inspirou. Senhora, né? Não, mentira, não. O senhor é muito responsável. O senhor é responsável pra caralho. Vai lá, desculpa. De certa forma, o cara me inspirou, tá ligado? Que eu falei assim, eu não quero ser assim. Eu não quero fazer esse tipo de parada. Então eu fui lá e chamei a edição. Tanto que eu nunca fiz curso, eu não sei nada. Eu sou um noob de edição. Hoje eu edito porque é prática mesmo, que eu sei editando e tal. Por isso que é uma bosta. Não, mas eu comecei a editar na raça mesmo, sabe? Peguei e fui e fiz a parada por conta disso, por conta dessa inspiração inversa. E depois de certo tempo, que aconteceu com todos aqui, eu tenho certeza, você vai criando aquela ligação com o ouvinte e ele passa a ser a sua inspiração no sentido horário da parada, não no sentido inverso, né? Você começa a falar, putz, eu não posso mais atrasar, não posso mais deixar essa galera na mão. Então, às vezes, tem uma coisa que te motiva lá atrás de uma forma inversa pra lá na frente colocar no caminho certo, te colocar na trilha. Opa! Pô, o Renan foi malandro nesse nome, né, cara? Que merda. Foi muito esperto. Mas várias pessoas, quando eu vou falar, cara, na trilha e tal, fala de música? Filha da puta. Falo de trilhos de trem. Verdade. Tata, vai lá. Eu concordo muito com o Febrini. Eu acho que talvez se você perguntasse pro Mal ou pro Júlio, que são do PQP, eles tivessem respostas bem diferentes da minha. Mas eu acho que muito que norteou o nosso trabalho não foi alguém apadrinhando, mas foram as influências que nós tivemos, mas no nosso caso positivas, de trabalhos, de referência que nós vimos de outras pessoas e o feedback dos ouvintes. Mas eu acho que muita gente ajudou nas primeiras participações, sabe? Logo no começo, quando participava ou quando dava feedback. Eu acho que isso era muito importante pra gente, sempre foi muito importante. Por exemplo, o Lucien, do Cabuloso Cast, ele participou e ele ajudou a gente, ele deu algumas opiniões, porque ele já tá na podosfera bem mais tempo do que a gente, então eu acho que isso tem um peso também, sabe? Sim. Com certeza. Mas eu acho que talvez assim, nós não tivéssemos um padrinho que chegou e carregou e deu dicas e fez alguma coisa, mas sim foi uma colcha de retalhos de pequenos feedbacks ou de participações importantes que trouxeram ouvintes ou que fizeram com que o cast mudasse um pouco e talvez até ficasse mais agradável. Só pra completar então a minha frase, lá foi o Senhorá também, mas teve outra pessoa também que eu não posso deixar de falar, que ajudou muita gente no começo, foi o Beto Costa FM, do podcast Passo Controle, Minigamecast, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, e também lá do Curta na Web, ele ajudou bastante a gente no começo, não posso deixar de agradecer ele sempre, pela mão. Renan, a pergunta que você queria fazer, pode fazer, cara, hoje todo mundo é host aqui, eu já falei isso, a responsabilidade não é minha. Eu não sou host não, hoje eu tô de folga. Eu sou convidado também. Tá, não tem convidado aqui não, só host aqui. Quem não é host hoje. Né? Tá certo. Então, eu queria puxar aquele assunto lá de que todo mundo que curte podcast acaba produzindo podcast. Quantos programas vocês têm assinado no seu agregador aí? Começa por mim, eu tenho 26 programas assinados. Eu sei que é pouco. Nossa, isso pra mim é uma coisa utópica. Puta. Se eu conseguisse ouvir tudo isso aí, eu seria, nossa, muito feliz.
Não consigo, cara, é muita coisa. Hoje eu tô editando pra outras pessoas, então, eu tenho 3 que eu ouço, assinado eu tenho uns 10. Mas que eu ouço eu tenho 3, assim. Você é fiel, né? Fora o que a gente faz, porque... Fala 4, rapaz, e fala o nome do pessoal aqui pra não ficar muito chateado. São os 3 que eu tenho, são os 3 legais que estão aqui, que é o do Matheus, do Renan e o da Finoto. Que maneiro! Febrini caiu, gente. Desculpa. Caramba, brincadeira. Eu escuto até o chorar que sai do som de Cláudio. É isso aí, eu vou ter que falar o meu também, então daqui a pouco eu respondo isso aí. Você tá... Não, vai lá que eu tô contando. Tá contando? Nossa, manda atualizar aí, tem lá aquela Eu bagunça. peguei o celular agora pra contar aí, também. né? 4, 8, 12, 16... Eu consegui abrir o aplicativo aqui pra contar. Puder responder? Pode ir lá, vai lá, Matheus. Tem aqui, assinado no aplicativo. Quando é 16 vezes 3? Eu tô bebendo um tempo já. Deixa eu pegar 48, o é isso? 48, não? Porra. Tá, 48 podcasts assinados, do qual uns 15 não deve atualizar mais, mas eu reouço uns antigos. Tipo o Motim e o Mimimicast, são podcasts que eu volto pra ouvir podcasts de anos atrás, mas que são atualizados constantemente são uns 30. O resto aí realmente só pela nostalgia. Mas tu escuta, tipo, quando sai na data já, ou não? Não, de jeito nenhum, cara. Vai muito da minha paciência diária. Chama isso aí de fidelidade, né? Quando saiu, ouviu. Eu tenho aí, eu acho que posso colocar uns 15. Eu garanto que eu vou ouvir, mas, tipo, é na hora difícil. O próprio, hoje, eu tava ouvindo antes de chegar em casa o próprio Conversa Nerd Geek, o Número sobre... 3, né? Não, o de Minecraft, exatamente. 23. Eu não acabei ainda. Parei de estar ouvindo ele. Mas o anterior eu não ouvi ainda, por exemplo. Então é aquele lance, eu não ouço todos quando saem, mas eu vou acabar ouvindo em um certo período. Vai vir, garanto. Não faz maratona, no caso. Não, maratona eu até faço. O que eu não faço é tipo ouvir no dia que sai. Tá, entendi. Não faço. Beleza. Tata, vai lá, fala os teus assinados. Eu tava contando. Eu tenho 52 no feed, mas assinados eu tenho um pouco mais de 30, eu perdi a conta, eu desisti. Mas assim, às vezes eu faço maratona, eu não ouço na hora que lança. Tem episódios que às vezes pelo tema eu deixo de ouvir, e tem alguns que às vezes eu ouço mais de uma vez, e vai muito do tempo que eu tenho. O tempo que eu tenho pra ouvir podcast é meio limitado, porque eu geralmente ouço no trânsito. Às vezes eu ouço em casa, mas eu não consigo me concentrar no trabalho ouvindo podcast. Então isso me restringe um pouco. Sim. Mas mesmo assim, eu tenho algumas prioridades que eu ouço assim que lança, ou na semana que lança, e outros eu vou colocando. Eu adoro aquela ferramenta que você vai colocando de próximo. Então eu nunca vou, assim, às vezes termina um programa, já emenda no próximo, às vezes que eu já deixei lá preparado. Sim. Isso facilita muito, principalmente quando eu tô dirigindo, que eu não quero ficar mexendo, escolhendo o próximo podcast. Esse é um problema, né? Esse é um problema, né? Porque segurança em primeiro lugar. Claro. Trânsito parado de São Paulo, às vezes você consegue fazer tanta coisa só esperando o farol abrir. Mas é melhor ficar vivo, dizer né, que eu moro ouvindo. Eu queria dizer que eu moro em Curitiba, então se eu for ouvir o podcast no trânsito, eu não vou ouvir nenhum, porque em 15 minutos eu estou no trabalho, então eu tenho que ouvir durante... Tem 3 ruas Curitiba, né? Desculpa aí, São Paulo. Então eu ouço só no trabalho mesmo. A minha relação com o trânsito mudou muito por causa dos podcasts, porque antes eu ficava extremamente estressada de não conseguir chegar, e agora eu fico bem mais relaxada. Às vezes eu consigo curtir o tempo que eu tenho, sabe? É porque a gente mora numa cidade, né, Finoto? Não é numa vila, né? Tipo, a galera... Eu posso comer o que eu quiser, por qualquer hora, e o restaurante vai estar aberto. Peraí, Febrinho, onde é que você mora mesmo, cara? Que eu acho que você não mora muito na capital, não. Eu moro mais no mato. Pelo que eu me lembro. Aqui, e eu tô pra te falar que podcast também me fez um motorista mais prudente, tá? Às vezes, quando eu tô concentrado somente no trânsito, aí acaba fazendo algumas manobras aí que a minha esposa não gosta. Fica nervosa. Caralho. Agora, quando... Eu vou falar os meus aqui antes que saia alguma confissão aqui, que vá pra justiça, alguma parada assim. Mas quando eu tô ouvindo podcast no carro, eu acabo fazendo isso aí que a Tata falou, né? Eu me envolvo mais com o tema, não desfoco do carro, mas eu acabo indo mais devagar, até mesmo pra poder dar tempo de eu ouvir mais tempo o programa. Eu tenho hoje assinado 20 no meu feed, tem pouco ainda, mas é porque eu vou assinando aos pouquinhos, eu vou escutando,
escutando e assinando. Mas eu também hoje já não escuto mais todos quando saem. Antes eu fazia isso, eu tinha poucos assinados e escutava todos, sabe? Assim, então, mas é impossível. Chega um momento que, claro, tem gente que consegue porque fica fazendo basicamente isso o dia inteiro. Tem gente que trabalha na frente do computador, né? Mas eu não consigo mais não, assim, eu assino 20 e vou escutando baseado no tema que eu vou achando mais maneiro e tal. Hoje eu tava, inclusive, escutando Curva de Rio. Apesar do Febrini não gostar do Conversa Nerd Geek também, eu tô sempre lá na CCCast. Filho da puta, eu sou ouvinte do Conversa Nerd Geek, um dos poucos que eu ouço. Não, mentiroso. Tá falando isso só porque eu te elogiei agora. Não, pra você ver como que é, ó, pra você ver, o primeiro que eu ouvi foi aquele do Lobo, né? E aí depois você ouve o podcast, ele tem uma ligação muito maluca com o ouvinte, né? Aí você ouve um, daqui a pouco sai o outro, você, putz, vou ouvir um pouco. Aí daqui a pouco você ouve inteiro, aí já tá saindo mais um, e daqui a pouco você virou ouvinte. Ô Febrini, o Conversa Nerd Geek, você tem que ouvir o sobre rock Balboa. Foi o melhor que eles fizeram até agora, cara, na moral. Posso até garantir. hoje, né? Chamaram você, não me chamaram. Eram incríveis, velho. Aquele Pode que chamaram ser, você e não me chamaram, ainda. eu sei qual que é. Exatamente, isso aí, que eu fui convidado. Ó, culpa do Léo até o momento, ele que fazia chamava aí o pessoal pra participar, hein? Briguem com ele. Mas tudo bem. Bom, mas é como eu disse, cara, como vocês inclusive falaram aí, eu tenho todos vocês aqui assinados. Eu escuto, por exemplo, o último que eu escutei lá do PQP foi o aquele do Como Não Se Apaixonar por um Podcast, uma coisa assim. Que o Febrini tava. O do Da Trilha que é o que eu fico mais esperando um tema que eu acho mais maneiro, assim, mas é difícil porque tá sempre o Renan, né? Oh, meu Deus. Valeu, galera. Abraço, tchau. É outro que eu escuto direto também. O pessoal que é mais amigo, eu tô escutando mais do que... Inclusive, isso é uma coisa que eu achei bem estranha, assim. O pessoal, assim, vamos dizer, vou chamar de pessoal, o pessoal do grupo, é o que eu escuto primeiro hoje. Eu escuto os podcasts que eu era mais fã antes, eu escuto depois, sabe? Eu não sei se é pra dar uma mão pro pessoal, pra dar um feedback, apesar de eu nunca escrever o e-mail que eu pretendo escrever. Eu escrevo metade de e-mail e me sobe um monte de coisa, quando eu vejo já tem 3 episódios na frente. É que nem quando eu tô indicando podcast, o último que saiu lá do ACC, daí quando eu vejo já saiu 3 episódios depois daquele, mas tudo bem. Tudo bem. Mas eu acho isso uma coisa muito legal, cara. A gente acaba escutando os companheiros pra dar esse feedbackzão, né, cara? Isso é uma coisa legal. Dar uma mão. Ok. Que merda. Mas o fato dessa amizade, cara, ela influencia muito também na podosfera, né? A gente fala que, pelo menos aquele grupinho que a gente tem ali no Telegram com vários editores, acaba sendo uma panela, né? Porque todo mundo ali se ajuda, todo mundo às vezes comenta um do outro, dá risada, faz gozação, né? Eu posso dizer que não fosse aquele grupo ali, até aí eu vou até citar o senhor A mesmo, o editor desse programa, que me ajudou muito, né? Com muitas dicas e tal. Certeza que a qualidade do Na Trilha hoje não seria a mesma, ou pelo menos demoraria mais tempo até chegar da forma como a gente tá hoje. Eu posso falar aí, quando foi no episódio 3, foi quando eu comecei a conhecer a galera, né? E aí no episódio 5 que foi começar a ter os efeitos das dicas e feedbacks que o pessoal foi dando. Mas é isso aí mesmo, cara. Olha, por exemplo, antes os programas que eu chamo os programas fiéis era Jovem Nerd, era Rapadura e tal. Os programas que quando saía eu ouvia, né? Então hoje, programas que eu escuto, né? Aí já, ao jabá, tem o Sonic aí, hein? Programas que eu escuto quando saem, né? Dos que eu tenho assinado aqui. Eu vou falar 5 aí, mas são muitos outros também. Galera do HAL, que é lá do Diogo Bob, que é um parceirão meu. Los Chicos, do Caio lá e do Esteban. Deixa eu ver mais qual outro aqui. O Minuto de Silêncio. Deixa eu ver mais qual que sai aqui. Tem tantos outros. Conversa Nerd Geek. Todo mundo esperando pra que seja o seu o próximo, né? Mas assim, Matheus mandou uma mensagem no Skype aqui, ó. Não esquece do Jovem Nerd. Não esquece do Jovem Nerd, né? Mas assim, cara, o Jovem Nerd, pra você ter ideia, não desmerecendo o trabalho deles, mas o último programa que eles lançaram, nem ouvi ainda. E amanhã já vai sair outro, né? Nós estamos gravando numa quinta-feira. Então, assim, a amizade, ela acaba influenciando muito. A importância, né, Renan? Ganha uma importância maior, pois né? Cara, você empatiza, né? Acompanha, não é por dó, você né? acompanha o trabalho e a vida do seu amigo, né? Exato, cara. Você vê, putz, isso aqui é importante pra
caramba, você manda uma mensagem, a pessoa fica bem, fica feliz e tal. Eu sou um cara muito positivo, às vezes incomoda a galera, mas eu acho muito legal essa parada da importância, né? Tipo, pô, eu ouço vamos dar um exemplo aqui, eu ouço o Jovem Nerd. Putz, cara, a importância pra ele não é a mesma do que se eu ouvir de um cara que tem, sei lá, 100 downloads, 50 downloads, ou como o Renan, 30 downloads. Vai ser uma importância muito maior, tá ligado? E o cara vai ficar empolgado e vai querer continuar e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal de podcast, sabe? É bem o que vocês falaram. A gente tem uma interação tão próxima com o ouvinte, ou pelo menos talvez os menores, que isso é tão importante tanto pra quem faz quanto pra quem ouve. E essa troca é muito legal. Eu acho que a gente consegue, talvez até em pouco tempo e com muito menos passos, o que muita marca grande tá pagando social media por aí e gastando tufos de dinheiro pra ter essa interação, essa experiência com o consumidor, entre aspas, que a gente tem, porque a gente é muito próximo de quem a gente ouve. Tanto assim, por exemplo, eu ouço todos vocês, sabe? E eu acho que assim, vocês ouvem a maioria dos casts que estão participando aqui. Então a gente tem uma troca, existe uma troca de experiência, existe uma troca exatamente disso, sabe? Você quer ouvir o seu amigo crescer, você quer divulgar o cast dele. E várias marcas grandes, eles querem estar presentes na vida dos consumidores, estar presentes na vida das pessoas que eles querem, que sejam fãs das marcas, e eles gastam tufos de dinheiro fazendo uma coisa que pra gente é meio simples, que é um passo bem mais próximo, sabe? Você ser empático, ter uma empatia com a pessoa com quem você tá falando, sabe? Você não tá vendo isso de uma maneira mercadológica, você tá vendo isso porque são pessoas, nós somos pessoas fazendo uma coisa que talvez importe pra mais alguém, e se o nosso trabalho importa, cara, isso deixa a gente mega feliz, sabe? Putz, uma pessoa me ouve, já é uma pessoa num universo. Ô Tata, você falando isso aí, teve aquele programa que a gente gravou sobre amor na podosfera, né? Cara, aquela parada foi uma ligação muito louca, né? Acho que você deve ter sentido isso aí também. Depois você ouve o que a galera ouve, lê e etc, o que a galera tá falando do programa, cara, e você fica, tipo, pirando, né? Você fala, caraca, eu não sabia que ia ser tão importante. A galera se identifica com a parada, né? Se emociona e tal. Isso, a gente fez um programa sobre morte em Alguma Coisa Cast um tempo atrás, e por incrível que pareça, a gente falou muito mais de vida do que de morte. E lá a gente citou uma frase do Mário Quintana, que quando ele morreu, ele mandou escrever na lápide dele: eu não estou aqui, porque ele tinha, né, deixado a memória dele em outros lugares. No podcast acontece um pouco disso. Você vai deixando um pedacinho seu em cada lugar que você grava, em cada programa, e no final, cara, você tá por aí, tá ligado? Você sabe que eu tenho um pouco disso também, absorvendo um pouco. A parte meio que filosófica, né, do podcast, né? A gente sempre, eu pelo menos tinha muito esse pensamento. Que tipo de contribuição que eu tô deixando pro mundo? Quando eu morrer, o que vai acontecer? O que eu vou ter deixado pros meus filhos? Ou vou ter deixado, lógico, fora a questão de educação, moral e tal, material. Mas e aí? O que mais que eu pude deixar? Com um podcast hoje, eu vejo que eu tô dando uma contribuição relevante pra alguém, né? Então eu tenho um pouco disso também, cara. Isso é muito maneiro, cara. Faz valer a pena, né? Exato. Porra, demais. E a gente acabou de comer uma parte da pauta ali, que é lá da frente. Não é nada, pauta. Essa pauta aí já foi rasgada em milhões de pedacinhos. Pauta na mão, né? Opa! Nossa senhora! Acho que pra sintetizar essa ideia, dá pra citar aquela frase do Gladiador, que é o que você grava, edita, publica e não apaga do servidor em vida, ecoa pela eternidade. Nossa, Jesus. Exatamente. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, pra se divertir. Só mais uma pergunta, então, pode ser pra geral, então? Vamos Quem lá. é esse aí? Você não tá aqui, não. Nossa, tá fazendo o papel do Léo aqui, né? Tudo bem. Então eu vou fazer a pergunta aí de novo pro Febrini, né? Voltou de novo a roleta, apesar de já ter ido, e essa roleta ter ficado muito maluca e drogada, já ter ido Já quebramos essa roleta, jogamos ela no mato. Tudo bem? Vamos lá, Febrini, então, por favor, me responda. Então, quando a gente já chegou aí no como começou, já passou pra como ver o futuro, mas vamos voltar um pouco, eu vou te perguntar como foi aí que tu montou a equipe da CCcast, quais os primeiros problemas que tu teve, os principais problemas e dificuldades que tu teve, e o que te motiva a estar aí, acho que a gente já falou disso, né, mas se tiver mais alguma coisa para complementar, o que te motiva a estar aí semanalmente, quinzenalmente, semestralmente, anualmente, ou seja lá quando que saem os podcasts de vocês, começando com o Febrini, então. Montar a equipe de podcast é fácil quando você tem amigos, né? Uma vida sem amigos
uma vida vazia e tal. Eu acho que hoje o que a gente mais tem é amigos, tanto na internet quanto fora dela, né? Então montar é fácil, o complicado é aquela parada, viver é fácil, o difícil é conviver. O complicado é você levar isso à frente, né? Muita gente entra, muita gente sai. Lá na Alguma Coisa que a gente começou, a gente tinha praticamente uns 20 membros, todos amigos e tal, só que no meio do processo muita gente vai saindo. Da mesma maneira que a gente vai conhecendo pessoas novas e elas vão chegando, né? O Branco, que é um participante lá, é um cara que eu conheci na internet. A gente gravou um programa sobre Ayrton Senna e foi foda, foi emocionante. A família do Senna ouviu o programa. Olha que massa. Mandaram mensagem pra gente. Cara, foi um bagulho de outro mundo. E eu, olhei pro cara assim e falei, cara, eu gostei muito desse maluco. E eu convidei e hoje eu tenho uma relação com ele muito mais próxima do que com algumas pessoas que começaram, sabe, desde a base. A equipe você monta fácil. A pegada é se ela vai durar ou não. Essa é a grande questão, tá ligado? E Alguma Coisa que a gente tá fazendo 3 anos esse ano. É muito tempo pra você conviver com as pessoas, cara. Verdade. É praticamente um casamento, né? Nossa, que é o tanto de porradeiro que deve ter saído, né? Cara, já deu muita treta, muita briga e tal. Então, essa parada de montar a equipe, eu acho que na amizade você consegue montar muita coisa. É difícil você ver um podcast que as pessoas não são amigas, né? Porque o podcast, pra você gravar, você tem que ter um cara que você possa tanto falar pra ele assim, cara, parabéns por tudo que você já fez por mim, e o cara levar aquilo numa boa, como você também pode falar, cara, vai tomar no cu, e ele levar numa boa também, sabe? Se o cara não for assim, é difícil você conseguir manter um podcaster durante muito tempo, né? Então montar a equipe é de boa. Agora, como você leva à frente é com muita paciência, muita compreensão, e vez ou outra um pouquinho de fingimento, né? Que a gente aprendeu com o Poderoso Chefão aí, que também é importante. Rapaz. Por exemplo, quando fala que escuta o nosso podcast aqui, né? Quando o cara te chama 1 hora antes de gravar, né? Quando o cara te chama 1 hora antes da gravação, você fala, que é isso, vou participar com o maior prazer e tal. Nossa. Mentiras comuns da Polosfera, né? Não, participo sim, vou ouvir. Ouço todos os episódios de vocês, sou muito fã. Vou comentar. É muito comum. Ou então o cara Vou tem comentar, você não promete, cara. O cara tem um podcast que é só ele, aí a pessoa põe a pergunta, como você montou sua equipe? Nunca ouviu, tá ligado? Sou só eu. Pois é. Não, mas o Renan, como você equipe montou também são participantes, tá? A equipe também são participantes fixos, não é só o host ali. Febrine, você nunca sabe quando a pessoa olha no espelho e tem várias personalidades. E a equipe dela é muito maior do que você imagina. O ego dela é muito maior. O cara começa a mudar a voz. Então. Então, Febrine, terminou aí o teu discurso? Não, o motivo de continuar é aquela parada que eu falei da insatisfação. Você tem que estar sempre insatisfeito, né? Sempre buscando alguma coisa maior, alguma coisa melhor e tal. Olha o jabá implícito aí na frase, tudo bem. Como assim? alguma coisa. Nossa, eu também demorei, né? Eu não peguei a trilha, não. Esse foi muito... Nossa! Eu vou mandar vocês pra PQP, isso sim. Porra! Aí, ó. Mais rápido. Não vai pegar porque eu fiz a curva de rio. Essa conversa no Nerd Geek tá muito foda, cara. Né? Vamos voltar lá. Não, mas é essa parada de você estar insatisfeito, né? Isso ajuda você a manter, mas tem aquela diferença de motivo e motivação, né? Qual é o motivo? Pô, é você ser ouvido, né? É a galera te ouvir, tanto que eu sempre falo, você não precisa ter um monte de ouvinte, você tem que ter os ouvintes certos, que acompanham o seu trabalho, que dão um feedback legal, que gostam da parada, que aquilo muda alguma coisa na vida deles, que aí vem o motivo real, né? Que é aquela coisa da entrega. Podcast é muita entrega, né? Se você tenta fazer um podcast e não se entrega 100%, ele acaba morrendo ou ele acaba ficando, entre aspas, ruim ou fraco, né? Sim. Você se entrega de coração pra parada, faz com amor, faz com honestidade. Você pode estar falando merda com seus amigos, mas, se é com honestidade, a galera vai absorver, sabe? Se a galera aprender 1% por dia ali com você, no final do ano, o nego vai ter melhorado ou aprendido 365%. Então, esse tipo de coisa é muito legal, sabe? Aquele 1% safadão. É isso, se você muda alguma coisa na vida de alguém, a gente lá no Alguma Coisa Cast, vocês devem ter alguns casos também, de pessoas que tem pouco amigo, né? Ou pessoas que tinham depressão e tal, e aí fica ouvindo, a gente recebeu e-mail de uma menina chamada Jéssica Maia, e ela falava sobre isso, sobre a falta de amigos na vida real e sobre a amizade que ela tinha conosco na internet, que ela mandou e-mail falando, eu ouço e eu falo com vocês, eu dou risada, eu brinco, eu mando pra PQP, olha aí mais um.
Tchim, tchim. E, cara, quando a pessoa te manda um e-mail desse, você praticamente não tem o que dizer. Porque você fica, né, tocado, né, cara? É maneiro. Então, eu acho que como motivação, essa é a coisa mais importante. É a relação com o ouvinte. Você ter um programa de podcast, cara, onde você contribui ativamente, é comprometimento. Não é só o compromisso, né? O compromisso você pode adiar, compromisso você pode jogar mais pra frente, fazer qualquer outro horário, né? Agora, quando você se compromete a fazer alguma coisa, não dá, né? Você tá se empenhando. Por exemplo, tô gravando esse programa com vocês aqui, eu comprometi a minha janta, né? O jantar com a minha família, deixei de jantar com a minha família pra estar aqui gravando com vocês. Então, assim... O tempo, né, Renan? Que hoje é uma coisa tão valiosa. Nosso tempo, né, cara? A gente dispõe pra galera. Não só aqui em tudo, né? Em todos os outros programas e tal. Isso é muito legal. Então, ter um programa de podcast é comprometimento, sim, né? Você abdica de muita coisa na sua vida em prol de outras pessoas. E eu não tenho remuneração nenhuma com isso. Pelo contrário, tenho despesas, né? Tem que pagar para servidor, tem que pagar banda larga, tem que ter internet. E até o tempo que você está investindo, seja no seu programa ou seja nos outros programas, inclusive como a gente está fazendo aqui agora, você está deixando de fazer dinheiro com outra coisa, né? Então, para mim não tem preço, né? Eu sou muito feliz de ter começado esse projeto que é o Na Trilha e tá seguindo um caminho saudável, vamos colocar assim, de ter boas pautas, ter boas referências, ter bons feedbacks, e nisso a Lúcia, ela me ajuda muito, né? Ela que tem um traquejo muito melhor de falar com instituições, digamos assim, né? Ela tem facilidade de fazer os caminhos aí para chegar onde a gente precisa. Então, eu chamei ela pra estar a gente montando essa equipe aí, mas, tipo, cara, ela foi a única pessoa que aceitou. Mas não, hoje a minha sinergia que eu tenho com ela ali é fundamental para que a gente tenha um caminho certo, né? E assim, o que tem motivado a gente a continuar? É justamente esse carinho que a gente tem recebido. Teve uns dias que a Na Trilha ficou quase 2 meses sem lançar. E foi gratificante ver o carinho dos ouvintes. E aí, Renan, como é que é? Vamos ver como é que tá? Vai lançar? Não vai lançar? Né? E a própria galera lá dos editores também oferecendo ajuda, gente querendo editar o programa, para não deixar cair a regularidade e tal. Então, isso motiva. Até pessoas mandando e-mail também dizendo que voltaram a praticar esportes porque ouviu um programa que a gente falou daquele esporte que ele tinha interesse, achou legal. O próprio Diogo Bob mesmo, diz ele, né, que ele voltou a correr porque ouviu o programa sobre corrida, achou legal e voltou. Então, ele voltou, ele dá check-in no todo o percurso que ele faz, espalha em todas as redes sociais. Voltou mesmo? Culpa sua, Renan. Ah, pois é, tá vendo só? Ainda bem que eu bloqueei ele, não recebo nada disso. Fica a dica, pessoal do Rio, quiser sequestrar ou roubar alguém, é só olhar lá no aplicativo onde que a pessoa vai estar, fica mais fácil. Pois é. Tem cara que vai de carro, né? Só pra dar um migué, vai de carro, dá check-in, fala que tá correndo, melhor ainda, rouba o carro, tá vendo, cara. Só? Então essas coisinhas assim, coisinhas não no sentido negativo, né? Essas são pequenas coisas pequenas coisas importantes. Exatamente, né? São detalhes que às vezes passam desapercebido por muita gente, mas que a gente percebe e que faz a diferença pra gente continuar. Eu espero por muito tempo, não importa o que e onde eu esteja fazendo, que eu possa estar continuando de fato com Na Trilha firme e forte, né? E trazendo um material que possa continuar informando e principalmente divertindo e ajudando a galera, né? Agora, como que eu vejo esse cenário daqui pra frente? O melhor possível. Então, vai lá, Tata, vai lá, por favor, fale. Eu acho que o motivo pelo qual eu comecei o podcast e o motivo agora que eu tenho pra continuar, eles são bem diferentes, assim. Quando eu comecei, poxa, eu ouvi pela primeira vez a voz de um amigo que há 3 anos eu não ouvia, que era o Mal, que foi morar lá no Japão. Hoje ele tá há 6 anos morando no Japão, fazendo doutorado. E o Júlio, que apesar de morar na mesma cidade que eu, há muito tempo a gente não se encontrava porque nós moramos nos extremos opostos da cidade. Então, quando eu comecei a gravar com eles, a minha emoção de ouvir os dois, assim, conversando de novo, porque nós éramos um grupo que nós nos encontrávamos pra jogar RPG todo fim de semana. E aí a vida vai ficando ocupada e a gente não conseguiu mais se encontrar, metade do grupo saiu do Brasil, enfim. Depois que a gente começou a gravar junto, sabe, ter ouvinte e receber essa resposta, como vocês falaram, sabe, são depoimentos super legais. Muita gente escreve, às vezes, que eles choraram com algum episódio ou que eles ficaram felizes ouvindo isso. Eu
eu resgatei uma carreira minha com o podcast, porque apesar da minha primeira formação ser publicidade, propaganda, marketing, enfim, eu tenho uma segunda formação em jornalismo, que há algum tempo eu não atuava. Então o podcast para mim acabou sendo uma maneira de resgatar isso, de perceber que eu consigo passar um pouco de informação. Pode não ser todo episódio que a gente passa uma informação, faz alguma diferença na vida de alguém nesse sentido de trazer conteúdo. Às vezes são histórias, às vezes é muito mais emotivo, mas isso pra mim fez muita diferença, perceber que eu posso me aproximar de alguém e falar com ela em um âmbito muito mais pessoal quando eu tô fazendo isso. E a minha vida mudou muito desde que eu entrei na podosfera, sabe? Eu acho que a minha visão de mundo abriu muito. Eu comecei a ouvir sobre assuntos que antes às vezes eu evitava pesquisar, ou eu não queria entrar em discussões, e às vezes eu comecei a ouvir sobre coisas que às vezes eu até nem gostava, ou nem me interessava tanto, sobre opiniões de pessoas que eu gosto. Eu fiz grandes amigos na podosfera. Eu conheci meu namorado por causa de podcast. Ele tem o podcast dele, eu tenho um podcast, nós somos de estados diferentes. Fala o nome do podcast dele. É o Andrei Matos, lá do The Dudes Podcast. E assim, nós somos São Paulo e Rio, sabe? Nós somos pessoas meio diferentes, e foi por causa da podosfera que a gente se conheceu. Eu conheci o pessoal dos Chicos, e a gente tem saído bastante. Poxa, o pessoal da CC, eu gosto pra caramba do Febrino e da Kel. E a Célia é uma gracinha, assim, sabe? São pessoas super próximas. Tem o Bamondes, do Confiante, eu já convidei pro meu aniversário, ele conheceu meus amigos mais próximos. Então, existe aquele momento que a barreira entre o podcast e a sua vida pessoal, elas quebram. É muito difícil, às vezes, explicar no trabalho que é um podcast, mas eu sinto que o podcast também é um trabalho pra mim, porque eu me dedico tanto quanto a minha profissão, que eu faço 8 horas, 9 horas por dia pra mais. E a gente aprende mais gravando podcast e estudando podcast do que no nosso trabalho, né, cara? É bizarro. O nível de dedicação é absurdo. No ano passado, eu acho que eu tive um retorno muito legal da podosfera, sabe? Pelo menos dos meus ouvintes. Além, assim, eu já recebi presente da minha casa, eu recebi um livro de um casal de ouvintes, que eles são uma graça, mas nem isso. Eu tava num trabalho super estressante, acabei de mudar de emprego, o ambiente era estressante, o chefe fazia bullying, pessoas tentando falar mal pelas costas um do outro pra tentar subir de cargo na empresa. Trabalho, né? Trabalho, mas tem lugares que você consegue fazer amigos no trabalho, tem lugares que são tensos. E por uma série de coisas, assim, uma série de motivos, até na minha vida pessoal, eu entrei num quadro de depressão que eu tava indo cada vez pior, assim, e eu acho que com uma semana eu emagreci 5 quilos, sabe? Foi muito tenso. Putz. Por causa da podosfera, assim, só do feedback dos ouvintes, ouvindo podcasts que eu gostava, dando um pouco de risada, tinha dias que eu chegava a chorar no trabalho, que eu não aguentava mais. Tinha dias que eu voltava pra casa e eu falava, cara, pra quem que eu vou fazer falta nessa vida? E, de repente, ouvindo um pouco de podcast, recebendo um feedback, assim, de pessoas que não estavam nem sabendo o que estava acontecendo na minha vida, sabe? E naquele momento de desespero, que você, assim, por mais amigos que você tenha, tem horas que você para e olha e parece que você não tem nada, parece que você não tem ninguém. Poxa, foi nesse momento que eu comecei a ouvir alguns programas, continuei ouvindo alguns programas que eu já ouvia, e às vezes era a única coisa que eu conseguia rir no dia, era ouvindo um podcast e lendo alguns feedbacks que a gente recebeu. Nossa, isso me ajudou tanto a não só sair daquilo, mas dar um passo à frente, sabe? Perceber que as coisas eram muito melhores do que elas pareciam, e me abrir para mais pessoas, me abrir para várias opiniões, para coisas novas. E foi assim, depois de algum tempo, que eu acabei conhecendo meu namorado. E tem mudanças na vida da gente que podcast faz, que às vezes a gente nem descobre, às vezes quem tá do outro lado do microfone nem sabe. Isso é muito legal. Verdade. Matheus, e você então conclua aí então essa rodada aí de perguntas e respostas. Pô, tô até com vergonha, não sei o que falar depois de tudo isso. Puta. Agradece e dá tchau. Tá rio de... Não, eu pensei no que falar, cara, fica tranquilo. Tá de boa. Cara, imagina. Capixaba se trata assim em geral, é normal. É como as pessoas falam bom dia por lá. As pessoas têm um Renan naquele lugar também.
Cara, essa questão do porquê continuar no podcast, as dificuldades que a gente acaba tendo no meio do caminho, pra mim não é Matheus do Curva de Rio, pra mim o Matheus Mantoan, assim, que produz conteúdo pra internet simplesmente. Até dezembro do ano passado, o podcast era o complemento de amigos que tinham tempo livre. A gente já trabalha, a maioria da equipe lá já trabalhava junto ou trabalhou junto em algum momento, até parar, sair, etc. E o espaço que sobrava de tempo é o que a gente precisava produzir. Tanto que era muito comum a gente, por exemplo, sexta-feira à noite sair pra conversar, tomar uma cerveja e decidir uma pauta. Aí no sábado à tarde gravar, sair pra conversar de novo e lançar na semana seguinte. Então é como funcionava. E eu fiz uma mudança meio brusca na minha vida, que foi mudar de estado. Já provou que eu fiz isso minha vida inteira, mas essa última em si eu meio que fiz tudo por conta. Eu banquei tudo, eu decidi pra um dia, fiz todo esse processo por conta pra vir pra cá. Só que eu não trouxe meus amigos, né? Tipo, a equipe não vem junto quando você sai. Ia ficar caro demais tentar sete negros em casa, né? Sim. Então, meio que depois desse dezembro, de janeiro pra frente, o Curva de Rio é o que sobrou de tudo que a gente tinha junto, né? Basicamente, voltar a falar com os meus amigos toda semana. Não só de mandar mensagem no grupo. Aquela troca de ideia que a gente tinha mesmo, a gente consegue manter por causa do podcast. Então é um compromisso que ele acaba tendo que acontecer, querendo ou não. Ele acaba fazendo falta. Tipo, se a gente não precisar mais gravar, sei lá, a gente tem uma gordura de 2 meses pra lançar, não precisa gravar, ainda vai fazer aquela falta de voltar a conversar. Eu não quero apoiar o alcoolismo pra ninguém, os ouvintes aqui, tá? Até porque eu sei que nerd não bebe, então não quero incomodar ninguém. Eu não gravo sem beber alguma coisa, porque a gente parava de fazer isso. A gente é meio de happy hour, sabe? A gente era amigo de sair quando acabou o expediente às 6, 7, 8 da noite, a gente saía todo mundo junto pro boteco. Não falei, não apoiando o alcoolismo pra vocês, a gente fala tanto disso que é onde que a nossa amizade começou, entre todos. E é meio que como continua. É basicamente o motivo também. E até motivação, cara. Move, o caminho da motivação, pelo menos. Não tem nenhum alcoólatra na equipe, tá? Não é o caso. Mas o ambiente que a gente teve sempre foi esse. Eu tô gravando com vocês, tô bebendo agora, sim. E é exatamente isso que eu tenho mesmo estando longe. Pra alguns separatistas do sul, como o Douglas, eu tô em outro país em comparação aos meus amigos, né? Então realmente vale a pena. A motivação principal minha hoje é essa. Mas junto com isso, se considerar agora o Matheus, produtor do Curva de Rio, editor, cara, produzir conteúdo é uma coisa incrível. Independente de conteúdo seja. Escrever, gravar, editar, quem é músico, quem sei lá, tem amigo aqui em Curitiba que faz grafite, tá ligado? Tudo que você faz porque você gosta e é o tempo que você usa livre pra você ver o conteúdo pronto, vale a pena. Se chegar a limitação da internet e não ter como postar mais podcast, a gente continua fazendo só pra poder fazer, produzir, editar e mandar pro pendrive pro amigo, a gente vai acabar fazendo do mesmo jeito. Porque o legal é produzir a parada. E quando tem um retorno, que é o que aconteceu de repente, né? Porque na boa, quando a gente lançou o primeiro episódio, cara, o que vai ter de retorno aqui? Aí depois de algum tempo tinha gente que a gente não conhecia, comentava, falava, tipo, caralho, deu certo, é um ponto a mais ainda. Só que é o mais que a gente nem precisava. Tipo, porra, o legal realmente é produzir. Valeu pelo retorno, eu agradeço muito, dá uma motivação maior, mas é só o complemento. Sim. Acho que o resumo basicamente é esse. Eu não quero me estender porque eu nunca vou superar os outros 3 falando antes de mim, então valeu, galera. Porra, que tapa, hein? Não, mas é foda, isso aí que você falou é uma verdade gigante. Sim. Não, sim, é uma verdade gigante. Move, dá assunto, né? Às vezes você fica muito tempo sem ver o cara, aí você vai rever, às vezes você não tem nem o que falar, né? E como o podcast é muita gente, às vezes você, encontra um amigo assim, você não sabe nem o que conversar, né? Com podcast, não, sempre tem papo, sempre tem tema, sempre tem pauta, sempre tem coisa acontecendo, a vida tá andando, sabe? O podcast faz as coisas se mexerem. É bem maneiro. Sempre tem uma treta, sempre tem uma fofoca, sempre, sabe? Nunca tá as coisas quietas. Esse dia eu falei pra Célia, eu falei, eu tô com medo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque faz tempo que não sai uma briga. Isso tá errado. Tem alguma coisa errada. Se tá tudo muito certo, tem algo muito errado, né? Exatamente. Algo de errado não está certo. Pois é, lá no Conversa Nerd Geek, inclusive, assim, ninguém se conhecia, sabe? Pessoalmente mesmo, a gente é cada um de um lado do Brasil, basicamente. Eu sou aqui de Santa Catarina, tem a Karen, que é do Canadá, o Léo, que é do Rio de Janeiro, o Senhorá, que tá sempre viajando, mas é lá de
Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte. Betim. Não sei onde é que o senhor é. Ele é, na verdade. Ele é de Betim, mas ele tá sempre viajando, né? Então, assim, como é uma equipe tão variada, assim, gente, tantos estados diferentes, era impossível a gente gravar esse negócio se não fosse, né? A internet em si. Mas a gente acabou criando uma ligação muito grande, sabe? Assim, eu sinto essa ligação com o pessoal que a gente grava. Porque, assim, se você gravou uma vez com a gente, você foi chamado de novo, pode ter certeza que a gente gostou da gravação. É uma coisa que eu digo pros participantes aí. Às vezes não chamamos Obrigado, de novo. cara. Valeu. Às vezes não gravamos de novo por causa de... Agora eu tô preocupado. De Também papo, agradeço. coisa assim. E qual é o tempo de delay pra chamar aí? Só pra eu saber. A vida, tá? Caraca. Genial. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, pra se divertir. Então, gente, uma última pergunta pode ser pra geral aí, se quem puder me responder. Então, o que vocês estão fazendo com os milhões que vocês já ganharam depois que criaram os podcasts de vocês aí? Sexo, drogas e Estamos rock and junto roll. com Próximo. drogas, álcool e prostitutas, basicamente. Entrando na Todo mundo dívida do sabe. cheque especial. Cara, os milhões os milhões que eu tô ganhando, eu tô fazendo pipoca. Boa, melhor resposta. Caramba. Bem-vindos aos Geekbacks. Estamos agora aqui então na sessão de Geekbacks. Olha só difícil, esse nome. né? Eu não consigo. Não consegue. Então, gente, tenho boas e más notícias. A boa notícia é que o episódio ficou muito maneiro, né? Como sempre está. É o melhor episódio do nosso feed, o último, né? Porque a gente está sempre melhorando, olha aí. Mas eu tenho uma má notícia que nós ainda não arrumamos o e-mail. Culpa de nós dois, ó. Vou botar a culpa no Vulto também, porque ele também é o programador. Tá lá no sobre do site que ele é o programador, então deveria estar me ajudando. Eu não tenho culpa de nada não, gente. E aí, culpa do Vulto. Tudo culpa do Vulto, gente. Desculpa falar aí. Eu sou só um laranja aqui. Eu nem sei programar. Não, gente, mas é sério. Desculpa aí, a gente não tá conseguindo arrumar o nosso e-mail. Eu acho que até a semana que vem a gente vai entrar em contato com o Google pra ver o que tá acontecendo. E a gente já vai ter um feedback aí pra dar pra vocês sobre o que aconteceu e se tem como recuperar esses e-mails que vocês estão enviando. Se por um acaso não tiver como e você ainda quiser mandar e-mail, existem muitas formas de você comunicar com a gente. A principal delas são os comentários. Então, os comentários estão aí pra isso. Se você entra no nosso post, comenta. É muito legal a gente ler sempre isso. A gente vai fazer isso, inclusive, nesse episódio. Todos os nossos podcasts, com exceção do Lote Piloto Flash News, a gente lê os comentários. Também tem um formulário de contato no nosso site. Lá em cima, no topo, tem escrito contato. Clique em cima, vai ter você vai digitar nome, e-mail e cidade e vai botar o seu comentário. Vai mandar pra gente, que a gente vai também estar lendo aqui nesta área. Agora vamos para os comentários do último episódio, que foi sobre livros da nossa vida, essa série aí de coisas da nossa vida que a gente tá montando. A gente fez um sobre livros da nossa vida, que foi o episódio número 36 do Conversa Nerd Geek, e nós tivemos um comentário do nosso amigo Darley Santos, né, que tá sempre aí comentando. Então eu vou ler o comentário do Darley Santos e depois o Vulto vai ler os comentários do Observador Quântico. Bom, ele começa assim: Leituras Nerd. Minha experiência mais próxima com audiobooks foi com a coleção que minha mãe comprou pra mim e pra minha irmã quando éramos crianças. Conte Outra Vez. As mais belas histórias infantis de todos os tempos. Editora Globo de 1987. Já ouviu, Vulto? É do teu tempo? Cara, não, Entrega cara, a idade isso aí. é muito velho. Mas nossa, eu nem sabia que tinha audiobooks nos anos 80, né, cara? E da Editora Globo, olha só. E ele, inclusive, gente, ele continua assim: tinha as histórias do Alibaba e os 40 Ladrões, Barba Azul, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, O Patinho Feio e muitas outras. Essa coleção também podia ser encontrada como Era Uma Vez, histórias para ler e ouvir. Olha só que maneiro, cara. Caramba, cara. Mas na supracitada versão, tínhamos ninguém mais, ninguém menos que a Xuxa narrando os contos. Vinha juntamente com os livros umas fitas cassete branquinhas. Nossa, fita cassete, cara. Fita cassete, peguei. Pegou, né? Eu também peguei fita cassete. Eu escutava muito Mamonas na fita cassete, cara. Outras coleções de infância que tive, que lembro agora, foi Uma História por Dia, do Walt Disney, Editora Abril, de 1993, e Pompom, Siciliano, 1995. Caraca, ele bota a referência como se estivesse escrevendo um artigo, tá ligado? Exato.
foda, o cara é muito bom, velho. Achei um canal no YouTube que compilou o áudio desses livros. E ele coloca o link lá embaixo, gente. Então, assim, ó, vale a pena dar uma entrada no nosso site pra verificar isso aí, cara, que é bem legal. Eu tive escutando, claro que pra nós, né, mas assim, pra criança eu acho que é muito divertido. Então, se você tem filho, sobrinho, afilhado, qualquer coisa assim, vale a pena dar uma olhada. Ele te dá uma puxada de orelha aqui no final. Sim, ó. sim. Ele comenta assim: aliás, Douglas, o senhor participou de um cast do MachineCast, livros de infância, te lembra? Pergunta pretensiosa. É porque eu esqueci de botar o link. Mas tudo bem, ele botou o link. Olha que falta de respeito. Né? Ok. E pior que eu comentei no episódio que eu falei que eu ia falar, que eu ia colocar o link e não coloquei. Então, Team Blue, foi mal. Mas eu vou editar ali o post e vou botar o link. Mas o Darley me deu essa puxão de orelha, então, e tá aí ao vivo. E ele finaliza assim: ama Dark Side Books, tem 2 livros: Serial Killers, Anatomia do Mal, do Harold Schwarzer, e a biografia de Charles Manson. Tanto faz. Do Jeff Gwynne. Só coisa leve, né? Só serial killer e o cara que fez uma seita de suicida. Não, a do Charles Manson era quem? Era o que eles faziam mesmo? Eles mataram uns artistas lá, uns caras famosos. Fizeram maldade, olha só. Mas ok. Então, Darley, desculpa aí, tá? O cara com essa leitura, eu peço desculpa de novo por não ter colocado os links do Machine. Vou botar. Desculpa de novo. Ai. E o Vulto também me dá um puxão de orelha lá, que eu botei o link errado do livro que ele comentou lá da arte da guerra. Cara, não, nem foi como ideia de dar um puxão de orelha, não. Foi mais pra acrescentar. Tá bom. É porque realmente essa edição que eu peguei, ela é muito boa, cara. Meio que fazia questão que as pessoas conhecessem ela, assim. Que eu não sei se as outras têm os comentários, sabe? Maneiro. Então, Vulto... Bom, não tem comentário do Observador Quântico, porque ele é quinzenal, né? Então, já... foi lido, né? O que tinha, a Thay leu no último episódio. Mas eu vou ler comentários aqui do Zcast, né? Que eles são mais recentes aí. Então, não foram lidos ainda. E eu participei lá do Zcast sobre a Bruxa de Blair, tá? Eu vou começar lendo o do Darley Santos. Tá lá, o comentário do Darley Santos: gosto muito de Bruxa de Blair, e se tivesse assistido sem nunca ter ouvido falar dele antes, a experiência teria sido melhor ainda. Jogada que se provou genial. O filme foi feito com pouquíssimo orçamento, se comparado com o lucro que foi gerado. Realmente, esse filme foi intenso nesse quesito, né? Porque ele foi feito com found footage, né? Aí ele continua: popularizou o estilo found footage, que a gente comentou no episódio. Até hoje um recurso muito utilizado. O autor da história é um cara genial. Como um artesão, criou tanto o primeiro plano quanto o plano de fundo da trama. Criou um background tão convincente que provocou a deliciosamente esperta confusão entre ficção e realidade. Muitos adjetivos, me confundi aqui. Uma produção meio que de fundo de quintal que conseguiu trazer consigo tantos méritos para o gênero do filme de terror. Gostei muito de Bruxa de Blair 2, concordo com o Léo. Definitivamente não é a mesma coisa que o primeiro filme, mas traz uma boa ideia de continuidade. Gostei tanto que lembro até hoje da música tocando quando os créditos do filme começaram a subir. Porra, ele gostou mesmo, hein? Caralho. Lembra da música dos créditos? Ok. Fico imaginando também como deve ser a questão do turismo, o estranho fluxo de pessoas que o filme deve ser criado pra cidadezinha lá. A gente comentou isso também, né? Que a cidadezinha de nada começou aí um monte de maluco lá, né? Tirar foto, achar bruxo, dormir nos quintal. E quem são essas pessoas peregrinas que pra lá vão? São pessoas que se negam a entregar de mão beijada a volúpia da fantasia e aceitar a banalidade da realidade. Muitos adjetivos. Dando mais crédito do que deveriam à mentira. E pra lá se aventuram para usar drogas e praticar orgias. Cara, eu preciso ir pra esse lugar. Que isso? Full se entregando aí. Bom, já que a bruxa não existe, bem que o Jason em sua função de punidor poderia existir. Cara, o Darley acabou de falar que ele queria que aparecesse alguém e matasse os caras lá. Ok. Desculpa, Darley, de novo por não ter colocado o link do Machine. Darley pode falar o que ele quiser aqui dentro, porque ele é o comentador master. Ele é o comentador master. Exato. O cast ficou de bom tom, já que sua tarefa é desmistificar. Aliás, quase virou um cast de humor negro, pois ao longo de todo o programa mais ri do que qualquer outra coisa. Muito boa participação dos ilustres convidados, sem tirar das tiradas cortantes do Mr. Vulto. Nunca se chama de Mr. Vulto. Mas bem. E sim, tem muitas pessoas que até hoje ainda acreditam, se saindo com várias explicações como: o filme é mentira, mas a lenda é verdadeira. A lenda é verdadeira sim, cuidado. Pissoff. Olha o vídeo do David Herrick, especialmente no segundo 46, né? E do 1 minuto e 2 até 1 minuto e 10. O cara afirma com certa convicção. Aí ele colocou um link aqui que tem uma teoria do Brother, né? Que ele meio que vai nessa linha de falar que é verdade o filme. Né?
Ok. Pois é. Eu esqueci de comentar no podcast, mas já que a gente tá aqui, que eu me lembro de uma época que esse filme apareceu, que o pessoal dizia que as cenas em preto e branco eram das gravações reais. E as cenas coloridas eram que os caras montaram depois. Nossa, assim. Eu sempre achei estranho, falando, nossa, conseguiram gente muito igual, cara. Que loucura. Mas depois Cara, era uma esses caras bobagem, são bons, assim, sabe? velho. Alguém inventou essa versão de cabeça e foi... Show de bola, show de bola. É isso aí, então. É isso aí, então. Esses foram os nossos comentários. Cara, muito massa esse episódio sobre Bruxa de Blair, inclusive. Eu não gosto muito de filme de terror, por isso que eu não participo desses podcasts. Mas, cara, sério, esse episódio ficou muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu curti, mesmo. Cara, curti. Show de bola. É isso aí, então. Esses foram os nossos recados aí. Nós tivemos também retweets do episódio sobre livros da nossa vida, né? Um abraço então pra quem retweetou aí, foi a Lili Elisângela, do Twitter @ElisângelaPec1, olha só, meu Deus. O Petrus Davi, né, que ó, pelo menos não comenta nos nossos podcasts, pelo menos compartilha, aliás, retweeta, que é @PetrusDavi7, e o Senhor A, né, que todos vocês devem conhecer, né, que é o @Senhor_A_, então sigam eles no Twitter. Sigam a gente no Twitter também, que é @PortalCineg, né, Vulto? Sim, isso aí. A gente também tem o Instagram, que é @PortalCineg, não, é @PortalCineg, eu não sei como é que funciona no Instagram. É também, @PortalCineg. Curtam a gente no Facebook, que é facebook.com/Cultura Nerd Geek, né? Isso, exato. Convidem o Marvin para ser amigos de vocês, que é facebook.com/Marvin Jr. Cineg, Marvin JR Cineg, ou então bota Marvin D Jr. no Facebook lá na busca que você vai encontrar. Nós também temos YouTube, que é um pouquinho mais complicado, mas vai estar o link aqui embaixo, vai estar também no topo do nosso site, mas pra quem não sabe é youtube.com/Cultura Nerd Geek Blogspot. Gente, eu tentei tirar esse Blogspot, mas foi impossível. Cara, Blogspot é tipo uma AIDS. Caralho. E o G Plus é a mesma coisa que o YouTube. Então, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, procurem a gente por aí, que a gente tá por todo lugar. E a gente também tá usando a nossa rede social aí, uma rede social nova chamada Social Nerd. Então, gente, pra quem não conhece, vai estar o link aí dos nossos perfis, adicionam a gente como amigos lá, vamos dar uma força pra esses caras aí. Em breve um spotzinho sobre eles, falando um pouco mais sobre isso. É isso aí, até o próximo episódio, que eu tenho uma gravação amanhã com uma pessoa ilustre, eu não posso falar quem é ainda, mas em breve vocês verão por que eu estou tão animado. Nossa, cara. É isso aí, gente. Até o episódio que vem e tchau! Falou! Mais um produto com a edição do Senhor A.